Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast e com certeza esse programa vai abalar São Paulo, Brasil e as nações. Nós estamos com um convidado especial, o primeiro desse ano de 2025 e já Deus preparou um momento muito especial. Apóstolo Sérgio Lopes, seja bem-vindo ao nosso programa. Amém, muito obrigado, é um prazer estar aqui com o pastor Ariston Júnior, amém, e quero declarar para você, pastor, esse é meu primeiro podcast na vida, Eita hein? glória! Então, para mim, o seu podcast é Podercast. Podercast. Então, a minha inauguração do Ministério de Podcast está aqui no Podercast, amém? Quero louvar, quero glorificar a Deus pela sua vida, obrigado pelo convite, me sinto honrado, amém? De poder estar aqui e poder compartilhar, né? Aquilo que Deus tem feito para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Apóstolo, teve muitos pastores que passou aqui dizendo que o primeiro podcast foi o nosso. Olha que Muitos bênção, pastores, hein? graças a Deus. Apóstolo, até uma pergunta que eu faço, uma pergunta até tradicional que eu pergunto praticamente para todos, você nasceu num lar cristão ou como foi essa experiência de salvação ou já nasceu na fé? Pastor, eu não tive esse privilégio de nascer num lar cristão. Minha família é uma família de origem tradicional católica e de algumas experiências espíritas também. E eu venho de um lar tradicional católico de origem portuguesa e italiana, né? O meu avô, da parte do meu pai, era português, minha avó italiana, e a influência europeia foi muito forte. Já da parte da minha mãe, a minha mãe é descendência de índio e também de holandês. Então, uma boa miscigenação como um bom brasileiro, né? Então, a minha família era tradicional católica. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe e meu pai iam na procissão, frequentava de procissão, ia na Aparecida do Norte. Eu fui quando era criança, tal. Mas eu confesso a você que nunca fui voltado a nenhuma religião. A minha compreensão acerca de Deus era que Deus, ele estava lá no céu, né, e não interferia na nossa vida pessoal. Então eu cresci porque a minha família não era muito fervorosa, né? Eles acompanhavam algumas pessoas, alguns parentes, né? Ia por exemplo, em procissão, tal, mas não eram muito fervorosos. Eles não eram de frequentar também igrejas católicas, apesar que a minha madrinha, por incentivo dela, me levou até numa igreja católica. Eu era do bairro do Pari, aqui em São Paulo. Cresci ali no bairro do Pari, nasci na Perdizes, cresci no bairro do Pari, né? E ali no bairro do Pari foi minha primeira experiência religiosa. Mas todas as minhas experiências religiosas nunca funcionou, nunca deu certo, porque eu fui expulso da primeira comunhão, né? E aí, Expulso? expulso, porque o padre rogou praga em mim, e porque eu chutei a bola, estourou a vidraça lá, o padre começou a falar italiano e acabou me expulsando da primeira comunhão. E eu tinha uma gangue também, eu tinha uma gangue lá no Canindé, e a gente aprontava. A gente ia na igreja só para pegar bala, porque ali no bairro do Pari tinha igreja, no fundo da igreja tinha um corredor que você passava e tinha sacos de balas para você ir no pátio para ficar no recreio, né? Depois da missa. Então eu ia na missa somente para entrar naquele corredor, pegar os sacos de bala, rasgar e jogar bala para toda a molecada. Então eu aprontava muito, né? Era só misericórdia do Senhor. E aí essa foi minha primeira experiência, digamos assim, religiosa. Minha mãe, depois de algum tempo, após o falecimento da minha avó, 2 anos após o falecimento da minha avó, minha mãe começou a receber uma entidade que se autodenominava como minha avó. Então a minha mãe começou a frequentar um centro espírita lá em Santana, no Alfredo Pujol, um centro muito conhecido, um centro da Federação Espírita Mesa Branca, e minha mãe começou a frequentar. E eu ia com meu pai apenas para observar as entidades se manifestando lá, e um certo dia chamaram para ver se eu tinha algum tipo de mediunidade.
Aí um amigo meu estava comigo, que era desviado, ele começou a falar de Jesus para mim. Deus teve que usar um desviado para falar de Jesus para mim. Porque se fosse uma pessoa normal, um evangélico, eu não ia aceitar. Então, esse amigo meu, que estava afastado do evangelho, entrou na minha turma, minha gangue, que a gente saía à noite e tal, e eu percebi que ele era um cara super inteligente, um cara diferenciado, mas não sabia o porquê. E aí um dia, conversando com ele, falou de Jesus para mim a primeira vez, e aquilo me impactou. Eu falei, poxa, ele está falando de Jesus? Não, para esse cara estar falando de Jesus para mim, deve ter alguma coisa séria nisso, né? Porque eu discriminava muito os evangélicos, né? E aí, nesse interim, frequentando o centro espírita, ele me acompanhou até o centro. E ele foi, né, eu falei, estão me chamando para ir para a mesa, vamos lá. Daí. Ele falou, eu vou lá com você. Mas ele foi em espírito de oração. E sem eu entender nada, eu falei para ele, olha, religião não dá certo para mim. Eu fui expulso da primeira comunhão e estou desconfiado que eu vou ser expulso daqui também. Você quer ver? Você vai ver. E comecei a dar risada. Tudo para mim era uma piada. E aí eu fui e, de repente, numa mesa branca, estava um líder daquela reunião e todo mundo tentando manifestar as entidades e a entidade não começou a manifestar. Não começou a manifestar e eu comecei a apertar a mão do meu amigo, com vontade de dar risada, achando engraçado aquilo, né? E eu falei, aí de repente, dessa ponta aqui, pega e fala assim, olha, está havendo um impedimento. As entidades não conseguem se manifestar aqui na mesa. E aí o outro falou, precisamos ver quem é que está impedindo. Aí eu apertei a mão e falei bastante, quer ver? Só falta ser eu. Só falta ser eu. E realmente, aí o rapaz que estava do lado falou assim, olha, o impedimento é o Sérgio. É o filho da dona Palmeira, ele tem que sair daqui. Eu falei, tá bom, eu não falei que eu sou impedimento aqui. Aí levantei, quando eu levantei, eu falei, posso ficar aqui no salão? Então meu pai falou, não, você tem que ir lá fora, você não pode nem ficar no salão. Eu falei, por isso que eu não gosto desse lugar. Ainda mal educado, me manda eu sair e ir para fora. Mas eu não sabia, Deus já tinha um propósito com tudo isso. E aí eu compartilhava essa experiência com a minha tia, que era a única evangélica da família. E ela se converteu e era pentecostal canela roxa, mulher de oração, de intercessão. Foi a minha primeira intercessora. E aí, minha tia intercedendo para mim, eu fui conversar com a minha tia sobre essa experiência e minha tia falou, olha, filho, isso não é de Deus. Esse não é o propósito, Deus escolheu você, Deus tem um plano na sua vida. E detalhe que a minha tia chamou atenção porque de toda a família, porque a minha tia não sabia ler. Se você desse uma revista, um jornal para minha tia não lia. Mas ela começou a frequentar a igreja evangélica pentecostal. Ela começou na Deus e Amor. Depois foi para algumas igrejas pentecostais independentes. Minha tia era fogo puro. E aí, Deus deu para ela a leitura. Ela abria a Bíblia e lia para nós a palavra de Deus. E teve um dia que a minha família estava fazendo piada, achava que ela estava inventando. Aí eu falei, poxa, como é que pode? Minha tia ofereceu um almoço para toda a família, ela gentilmente nos convidou, o pessoal ainda estão dando risada dela só porque ela está lendo um trecho da Bíblia. Eu falei, tia, eu quero provar para eles que ela está lendo mesmo, porque ela falou para mim que Deus deu para ela, e eu acreditei que Deus havia dado para ela. Aí eu levanto, falei, tia, a senhora está lendo mesmo? Olha, meu filho, estou lendo aqui essa passagem. Aí eu falei, pessoal, ela está lendo mesmo. Olha, o que ela acabou de falar está escrito aqui. Aí a minha tia esperta, né, aproveitando, meu filho, que você está aqui, lê para ti agora o que está embaixo. Eu comecei a ler sem entender, mas aquela palavra entrou no meu coração e as lágrimas começaram a descer e eu fiquei assustado. Falei, nossa, que livro é esse? O que está acontecendo? Eu queria falar bem alto para aquilo entrar no coração de todos, porque afinal eles estavam sendo mal educados com a minha tia. Eu queria defender a minha tia, né? Mas o tiro saiu pela culatra. Eu queria falar alto para eles ouvirem aquele versículo em respeito à minha tia, mas o tiro saiu no meu coração. E aquela palavra entrou no meu coração, as lágrimas começaram a descer e eu não sabia o que fazer. E eu fiquei meio, né, tentando entender o que era aquilo, aquela emoção, nunca tinha sentido aquela emoção, mas já era tarde. A palavra já tinha entrado no meu coração, a semente da palavra entrou no meu coração. E foi ali que você tomou a decisão ou ainda levou tempo? Não, demorou.
A partir daí... Você entendeu que era Jesus ou não entendeu? Não entendi. Não entendi, tentei disfarçar, né? E comecei a disfarçar. Minha prima até chegou, Sérgio, você está chorando? Não, que isso, é um cisco caindo nos meus olhos e tal, tentando disfarçar, mas já era tarde, a semente já estava no meu coração. Mas eu percebi hoje, claro, eu compreendo isso, que a partir daquele momento foi um processo. Começou então, Deus começou a interferir na minha vida. E agora, tinha essa experiência, eu tinha talvez uns 15 anos, 16 anos. Aos 19 anos, 19 para 20 anos, eu fui tentar conseguir um emprego, e era um emprego muito importante na Telesp. Era uma posição que eu ia ganhar muito bem, na época, a Telesp era uma grande empresa, era a melhor estatal do Brasil, né? E ela pagava muito bem seus funcionários. E eu fiz vários testes, passei em todos, e só sobrou eu e mais 4 pessoas, eram 5 finalistas. Eu falei, bom, já tá meu emprego garantido, já comecei a imaginar alugando meu apartamento, né, ter a vida noturna, que eu já tinha experiência em vida noturna, né, vou ter minha vida independente e tal. De repente, quando chega no teste otorrino, eu descobri que eu tenho somente 70% de audição no ouvido esquerdo. E eu falei, não, mas espera aí, mas aqui tem 130. Aí tentei comprar um médico, eu não era cristão, né? E eu tentei, não, tudo bem, eu dou uma caixinha para o senhor, eu preciso desse emprego. Ele me reprovou. Aquilo me deu uma revolta. Eu sempre fui um cara tranquilo, alegre, né, entusiasmado e tal. Aquilo me trouxe uma revolta. Eu diria que uma pré-depressão, uma revolta. Comecei a chutar lata na rua. E esse meu amigo, que era desviado, o Adair, ele falou para mim, Sérgio, eu posso pedir para um pastor orar por você? Eu falei, pastor, dá licença, meu. Nem padre gosta, você vai pedir para um pastor orar por mim? Para com isso. Mas ele me convenceu, porque ele é um cara diferenciado. As palavras dele tinham convencimento. Claro, Deus usando a boca dele, né? E aí eu fui levado por ele na porta da igreja do Evangelho Quadrangular, na Praça Olavo Bilac, que eu morava a 800 metros da Olavo Bilac. E ele conversou com o pastor Carlos Roberto de Quadros Bezerra, hoje da Comunidade da Graça. O Bezerra, naquela época, era da Quadrangular. Ele desce as escadarias, que era uma convenção, né? E ele pegou e me abraçou assim e falou, e eu mascando um chiclete, e cabeludão, ele falou, você aceita Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador? Como? É isso aí, você aceita Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador? É o seguinte, né, se ele quiser eu estou aqui, né? Sem entender nada, não sabia diferenciar entre a mão direita e a mão esquerda, espiritualmente falando. Então feche seus olhos, mas o senhor não vai me levar lá para dentro? Não, é aqui agora. Poxa, mas aqui fecha os olhos. Mas afinal, eu estava na Barra Funda, eu era conhecido como Serjão da Barra Funda. Falei, um pastor orar para o Serjão da Barra Funda vai pegar mal, né, meu? Aí eu olhei do lado assim, e eu fechei um olho, mas o outro ficou aberto para ver o que ia acontecer. E sem entender nada, pastor, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, pedi perdão dos meus pecados. Só isso. Aí ele falou, amém, Deus abençoe você, e foi embora, subiu. Eu falei, Odair, o que aconteceu, cara? Ele falou, por quê? Cara, eu tô sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. Eu tô sentindo, parece que saiu um elefante de cima de mim, cara. O que é isso? O que é isso, Odair, que eu tô sentindo? Ele falou, Jesus entrou no seu coração. Valeu, hein? Aí, Jesus, valeu, hein? Legal, hein? Gostei. E vida que segue. Aí à noite eu saí, normal, esse amigo meu estava comigo e tal. Só que aquele processo o funil começou a apertar. Começou a apertar, na época eu namorava uma moça, era uma das moças mais ricas do Brasil, e a pressão da família dela para me casar, e os amigos também me pressionavam para casar, mas eu não amava essa moça suficiente para poder casar com ela. E eu não queria casar com ela só o fato dela ser rica, né? Milionária. Eu sabia que a minha vida iria mudar com a influência do avô dela, que já havia falado comigo, os pais e tal, mas aquilo não
aquilo não me chamava atenção. Eu queria amar realmente uma esposa, eu queria uma mulher, e eu achava que não era correto eu casar com uma moça só o fato dela ser rica, ser bem de vida. E aquilo começou a criar dentro de mim uma angústia. E eu não falava para ninguém isso aí, mas isso dentro de mim não caía bem, e eu ficava angustiado. E nisso aí, um amigo meu começou, esse amigo Adair trabalhava numa agência de despachante do Jardim Brasil, na Zona Norte, e esse Denis foi a primeira pessoa que me evangelizou e me levou a Cristo. Então eu tenho duas conversões, uma em 77, depois em 86. Né? Fui tão ruim que tive que ter duas, né? Uma só não valeria. E aí, nisso aí, o que aconteceu? O Denis começou a me evangelizar. E eu estava querendo comprar a agência de despachante dele, porque eu queria trabalhar independentemente. Então eu trabalhei para japoneses, trabalhei para italianos, trabalhei para alemães, né? Trabalhei para judeus, para grego. Mas agora eu falei, não, agora eu trabalhei na área de confecções. Né? Trabalhei como auxiliar de escritório, trabalhei como auxiliar de contabilidade, escrita fiscal. Naquela época você tinha que fazer praticamente tudo, né? Na parte administrativa de escritório. Então eu trabalhei, tive muita experiência. E quando eu fui trabalhar com uma família judaica, família Benhari, uma família muito tradicional em São Paulo, judeus, esse judeu me adotou como se fosse filho dele. E eu viajava com a família, passeava com a família, né? E ele queria que eu ficasse na empresa, mas aquela inquietação dentro de mim não me permitia ficar. Então eu saía à noite, bebia, fumava, né? Nunca me envolvi com droga, mas experimentei, mas para mim deu efeito contrário, ficava depressivo. Eu falei, não, isso aí para mim não dá, eu já sou alegre, sou feliz, eu não preciso de droga, né? E nisso aí o que aconteceu? Aconteceu que aquela inquietação começou a vir, porque à noite eu tinha uma vida noturna, mas quando a namorada chegava do interior, eu tinha aquela vida de namorado, tal, etc. E aqueles conflitos dentro de mim ainda. E nisso aí eu vou comprar a agência de despachante do Denis. Quando eu vou comprar a agência de despachante, conclusão, é pegadinha de Jesus. Eu entro para comprar a agência, dei a entrada para ele, ele vai mostrar para mim o serviço, porque eu e o Adair ficamos sócios, né? O Adair ficou dentro do balcão para pegar o serviço e eu fiquei para fora, porque como eu era mais descontraído, mais extrovertido, então eu ia para o Detran para aprender a fazer uns negócios lá dentro do Detran, né? E olha que é negócio. E conclusão, nisso aí, o Denis, do Jardim Brasil até o Detran, levava 1 hora. Então, 1 hora ele ficava me evangelizando. E do Detran até o Jardim Brasil, para trazer de volta os documentos, mais 1 hora. Então, de segunda a sexta, eu tinha 2 horas de evangelização. Aí, 3 semanas depois de me evangelizando, à noite, eu não tinha mais vontade de beber. Eu não queria mais estar com os amigos, eu queria ouvir mais da palavra. Eu queria ouvir mais da palavra de Deus. Então eu dava, digamos assim, um embromation à noite com os amigos. E eu falei, olha, é o seguinte, eu tenho um compromisso. Mas para onde você vai, Sérgio? Não, eu tenho um compromisso, tenho que resolver um negócio aí e tal, não sei o quê. E saía da noite, saía ali na Boy da Augusta, eu frequentava a Rua Augusta à noite, e saía lá para o Jardim Brasil, onde o Denis tinha um apartamento em cima da loja dele. E aí o Denis estava lá fazendo um sopão, e o Denis era muito engraçado, porque o Denis falava assim, meu Deus, meu pai, né? E fazendo aquela sopa, meu Deus, meu pai, uma figuraça. E aí Denis, me fala mais da palavra, me fala mais da Bíblia. E o Denis ministrando sobre a minha vida. Passado 3 meses, pastor, o Denis falou assim para mim, você precisa conhecer um homem de Deus. Homem de Deus? Como assim, Denis? Homem de Deus? É um homem de Deus. Ele falou, é um homem de Deus, é um profeta, ele vai olhar para você e vai revelar a sua vida e o propósito de Deus sobre a sua vida. O quê, meu? Isso tem no meio dos crentes? Cara, eu pensava que só tinha com pai de santo, mãe de santo, que eles revelam a sua vida, as entidades e tal. Não, Sérgio, é diferente. É o Espírito Santo. Nossa, como assim? É o Espírito Santo que vai revelar
o propósito de Deus sobre a sua vida. Nossa, Denis, que coisa louca. Tudo bem. Aí o Denis me leva. Mas antes eu preciso contar algo interessante, que estou dando aqui um retrocesso agora. O Denis me levou num culto, que esse culto me impactou. E ele passa, depois de ter me evangelizado 3 meses, esse culto fez toda a diferença. Ele passa de Piruakombi, e cheio a Piruakombi, e só tinha espaço para mim entrar. E eu entro. E tinha uma moça do meu lado, a gente começou a conversar, tal, bater papo, fizemos amizade e tal, e estamos indo para um culto na Vila Maria, um culto profético. E eu nunca tinha visto isso. Quando eu chego lá no culto, por gentileza, pelo fato de ser cavalheiro, pedi para a moça entrar. Quando a moça entra, ela está cheia de patuá. Ela cai já manifestada pela entidade e era uma legião de demônios. E o rapaz estava com a Bíblia aberta, levantada assim. Quando eu vi a Bíblia aberta, levantada assim, a palavra de Deus, aquilo marcou a minha vida. E um rapaz magrinho, que se eu desse um sopro nele, ele ia embora. Mas cheio do poder de Deus. Quando aquele rapaz pediu, pode entrar, parou o culto, ele já estava começando o culto. Quando a moça botou o pé dentro da casa, ela já caiu manifestada. Quando ela caiu manifestada, ela já estourou os patuás que ela tinha, as guias que ela tinha no pescoço, estourou tudo. E ela ficou lá no chão. E eu nunca tinha visto isso. Meu cabelo fez zoom, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui agora? Eu falei, nossa, que interessante. Eu vou lá no centro da mãe do meu amigo, e ela recebe as entidades, e é interessante. Ela fica, às vezes, 2, 3 horas para apaziguar as entidades. E esse rapaz, só de levantar a Bíblia, já manifestou a entidade. Que é isso? Que lugar é esse? E lá no centro, quando eu ia no centro, o meu amigo, eu perguntei para ele, escuta, por que a sua mãe, tomada pela entidade, de repente, do nada, ela corta, não atende mais ninguém e fala que o homem de branco não permite ela atender mais ninguém? E eu fiquei curioso. Quem é esse homem de branco? Ele falou, Sérgio, eu não sei, minha mãe, quando está tomada pelas entidades, ela fala isso, mas a gente tem até medo de perguntar para ela. Aí isso não me satisfez. Fui perguntar para o pai dele, seu Hélio, o que é isso? Sua esposa tomada pelas entidades, ela tem o terreiro dela, as pessoas vêm senador, vêm vereadores, delegados, empresários, né, políticos, né, professores, juízes, vêm para ser consultado, porque naquela época o espiritismo era muito intenso. E eu vejo essas pessoas de poder aquisitivo, estão querendo uma orientação e a entidade de repente breca essa orientação e fala, não pode mais atender porque o homem de branco não permite atender. Quem é esse homem de branco? É o dono do centro? Eu falo, olha, nem pergunto para minha esposa, porque ela botava um cocar de índio na cabeça, era tomada pelas entidades. E de repente eu queria saber quem é esse homem de branco. O Denis passa, me leva nesse culto, a moça cai manifestada, né? Ele simplesmente falou, olha, em nome de Jesus, Satanás, você vai soltar essa vida agora. A entidade tenta falar, cala-te agora, em nome de Jesus. Eu vou contar até 3 e essa legião vai embora agora. Em nome de Jesus 1, em nome de Jesus 2, em nome de Jesus 3, sai, seja liberto. A moça voltou ao normal, o rosto dela ficou um rosto angelical. Eu falei, que é isso? Que lugar é esse? Esse rapaz magrinho, pequenininho, baixinho, com uma Bíblia levantada, só contou até 3. E a entidade saiu, e lá no centro demora 3 horas. Que é isso? Que lugar é esse? Ele falou, irmãos, vamos dar glória a Deus, porque o homem de branco está aqui. Eu falei, opa, encontrei o lugar do homem de branco. E seu nome é Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. E pelo jeito, você estava tipo meio resistente, né? Demorou, né, para aceitar. Sim, houve muitas manifestações. Mas por que essa demora? Porque não entendia ou era uma resistência? Não havia entendimento. E eu acredito também que as entidades não queriam.
Uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Mas eu não tinha esse entendimento. Mas Deus nunca pegou leve comigo. Deus sempre me deu experiências, né? E meu coração também era duro, porque eu era muito jovem. Eu tinha, nessa altura do campeonato, já tinha agora 21 anos de idade. Então eu sonhava de ir para o mundo, de ser empresário, etc., né? E à noite, a vida noturna para mim me chamava muito, né? Me chamava a atenção. E eu tinha muitos amigos também, né? Que me chamavam para as baladas, para as saídas, tal. Então era difícil. Para você ser crente naquela época era muito difícil. Era muito difícil. Só uma atuação sobrenatural de Deus. Entendeu? E as igrejas, para mim, eu era antirreligioso, pastor Ariston. Religião, para mim, não me impressionava. Mas sem saber, eu queria o sobrenatural de Deus. Eu tinha curiosidade para saber o sobrenatural. Foi quando o Denis falou para mim do pastor João Gomes, que foi meu primeiro pastor. Era um profeta, um homem cheio do Espírito Santo. E o Denis falou para mim, agora eu quero levar você lá no pastor João. Ele vai ministrar sobre a sua vida. E o Denis teve uma sabedoria de Salomão para lidar comigo. O Denis teve. Então, o Denis lançava uma palavra para mim e deixava o Espírito Santo trabalhar com aquela palavra. Ele não pressionava. Não. Assim, não, tem que ir, brigar. Não. Ele foi muito sábio. Porque se me pressionasse, eu saía fora. Entendeu? Me impressionasse, eu saía fora. Então ele soube como lidar comigo. Ele teve um discernimento para lidar comigo, pessoalmente. E aí ele foi amigo, ele conselheiro, né? E eu tinha esse conflito dentro de mim, porque eu namorava ainda essa moça e eu não sabia que decisão. E a família pressionando. E ela também me pressionando para casar, né? E se eu casasse com ela, eu sabia que a minha vida ia mudar. Ia mudar para melhor, economicamente falando, obviamente. Mas eu seria um cara infeliz. Eu tinha consciência disso. Eu não seria eu mesmo. Eu seria um personagem ali. E eu nunca fui de ser personagem. Eu sou muito autêntico, muito simples, muito real, entendeu? E aí eu tô lá no Denis. E eu falei, não vou abrir para ele isso, porque eu tenho até vergonha de falar para ele isso aí, né? Não tenho nem coragem de falar para ele. Mas aí quando ele falou para mim, Deus vai falar com você, eu falei, então tá bom, Deus. Se o senhor está me ouvindo, eu quero uma resposta. Eu quero uma direção sobre isso. E aí o Denis me leva. O pastor João estava atendendo um casal numa casa, ele já sabia, tinha essa informação. Obviamente ele já deveria ter falado que ele estava me evangelizando, ia levar um jovem que não era cristão ainda. E aí quando eu chego próximo do pastor João, como daqui até as cortinas, Deus já toma ele em profecia e fala assim, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Quando você não me conhecia, eu já estava lidando contigo, sem que você me soubesse acerca do meu propósito na minha vida. Agora chegou a hora de você descobrir o plano que eu tenho sobre a sua vida. E começou a revelar a minha vida todinha, naquele período. E aí Deus falou assim, tem mais, você está para tomar uma decisão. Você está namorando uma moça muito rica. Se você casar com ela, aí não era mais o pastor João profetizando, agora ele estava sendo usado na palavra de conhecimento, palavra profética, né? Porque Deus tomava ele em profecia, usava ele também em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, ele operava em todos os dons de revelação. E aí, de repente, ele fala assim, Deus manda dizer a você que você está namorando com uma moça muito rica. Ora você pensa em se casar com ela, ora você pensa em não casar com ela. Porque dentro do seu coração você está inseguro. Mas o Senhor diz para ti que Ele tem preparado uma esposa para você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, amém? Ela está aqui, inclusive. Tá aqui. Deus tem preparado uma esposa para você, mas é no tempo de Deus, não é no seu tempo. Porque quando Deus chamar você, se você casar com essa moça, você vai ficar muito bem de vida financeiramente. Mas quando Deus te chamar, você vai vir, mas ela não vai aceitar o chamado. Eu falei, como assim? No meu pensamento, como assim? Ela não vai aceitar? Ela é uma moça boa. Não sei se ela é religiosa, porque a gente nunca discutiu sobre isso. Aí Deus toma, o pastor fala assim, mas no meu tempo eu tenho reservado uma esposa para você e quando você casar com ela, vocês serão uma bênção nas minhas mãos.
né? Aí tudo bem, fiquei feliz de ouvir aquela palavra, me trouxe, já tive uma direção, mas eu falei, não, eu vou testar essa palavra. Eu vou falar com essa moça, eu vou falar com a Ani, que era minha namorada. Aí, à noite, eu ia me encontrar com ela, coincidentemente eu ia me encontrar com ela à noite, recebi a palavra à tarde, à noite eu estou com ela. Eu falei, Ani, tudo bem com você? Tudo bem? A gente conversando, batendo papo, tal. E sobre Deus? Rapaz, essa mulher se transformou. Quando eu falei sobre Deus, ela olhou assim para mim, como assim Deus? Eu não creio em Deus. Você não crê em Deus? Mas como assim? Todo mundo crê em Deus? Não, eu não creio em Deus, minha família não crê em Deus, nós somos ateus. Eu falei, nossa, então Deus tem razão. Se eu casar com essa moça aqui, vou ter realmente, minha vida econômica vai mudar, vou ter mais oportunidade, naturalmente, mas quando Deus me chamar, porque Deus revelou para o pastor João que eu era escolhido e eu não teria opção. Ou eu aceitava o chamado, ou eu aceitava o chamado. Aí comecei a frequentar a igreja do pastor João, não havia me convertido ainda, mas comecei já a frequentar a igreja, achava bonito, porque Deus usava em revelação, cura divina e milagres. Eu vi milagres nos meus olhos, né? E nisso aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu frequentando a igreja, eu falei, Deus, como é que eu vou terminar com essa moça? Se eu terminar com ela, eu vou ficar meio jorobochô, porque eu vou ficar com compaixão dela, né? Mas se ela terminar comigo, eu também não vou me sentir legal. Eu não sei como é que o senhor vai fazer, afinal o senhor é Deus. O senhor vai resolver essas coisas para mim, que eu não tenho capacidade de resolver. Diante de Deus, irmão. Quando eu vou na quarta-feira à noite, na igreja do pastor João Gomes, ele olha assim, esse moço, que é amigo do Denis, o Denis que estava me evangelizando, eu estou vendo um anjo da parte de Deus com uma espada separando ele de uma moça. Aí eu olhei para o meu amigo, o Odair estava comigo também. O Odair não se converteu, mas ele foi comigo até o final. A gente era coração duro, viu? Não era fácil não, não era fácil não. E aí, de repente, eu falei, Odair, Deus usou o pastor para falar que nós vamos terminar, um anjo está separando. E o Odair só filmando. Conclusão, no dia seguinte, pelo telefone, a gente conversando, eu e essa moça terminamos como amigos. Eu falei, realmente foi Deus mesmo. Passado aí uma semana depois, numa quarta-feira à noite, eu decidi me entregar para Jesus. Eu falei, Deus, e agora? Agora eu quero me entregar para ti. Eu quero me entregar. Mas sempre fui um cara duro, nunca chorei. Será que até hoje que eu vou me entregar, nem vou chorar? As pessoas dizem que quando se entregam para Jesus, elas choram, ficam emocionadas. Eu não tenho nenhuma emoção, Deus. Aí eu levantei, o pastor fez o apelo, eu fui para frente dos irmãos pulando dessa altura, em mistério, né? A igreja de nos mover e tal, porque estava a igreja toda orando por mim, né? E eu vou para frente, quando eu vou para frente, rapaz, desencadeou um negócio dentro de mim que eu nunca tinha sentido, um choro, aquele choro libertador. Eu comecei a chorar na presença do Senhor, eu caí de joelho e entreguei a minha vida para Jesus. Nunca mais eu fui o mesmo, a partir daquele dia. Aí me entreguei numa quarta-feira, no domingo me batizei nas águas, igreja pequena, né? Igreja pequena é tudo rápido, você faz tudo. E na segunda-feira o pastor me convidou já para dirigir os jovens. Eu falei, mas espera aí, eu nem conheço a Bíblia direito, pastor. Não, meu filho, mas você tem experiência de vida. Você tem experiência. E eu vou chamar o irmão Cláudio, que hoje é meu amigo, o apóstolo Cláudio Diniz, e ele vai ser seu conselheiro, mas você já dirige os jovens, você tem carisma, você é carismático, os jovens gostam de você e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí a minha igreja estava sendo convidada, porque eu era líder de jovens, tinha 15 jovens, né? E eu estava sendo convidado para participar de um congresso de jovens. Naquela época tinha muito congresso de jovens, né? Era uma igreja pentecostal, uma igreja chegada de Cristo, né? Pastor José Santana, muito conhecido na época. E aí
eu fiquei observando como é que os líderes de jovens falavam para mim tentar falar igual. Aí, boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus, né? Eu sou da igreja tal e tal, 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 e li um versículo. Então eu peguei um versículo da Bíblia, eu falei, Senhor, eu ouvi dizer, nem conhecia esse versículo, eu conhecia, abre a tua boca, te encherei. Eu vou abrir a boca, o Senhor vai encher. Irmãos, foi um grupo de irmãs que foram ver eu falar lá na igreja, e para a glória e honra do Senhor Jesus. É muita graça e misericórdia de Deus. Quando eu subi no altar, me apresentei, o irmão Sérgio, líder dos jovens da nossa igreja, né? Era a minha primeira oportunidade, eu estava novo na fé ainda, né? Estou aprendendo, irmãos, orem por mim, né? Que eu estou aqui aprendendo ainda, estou caminhando e tal. De repente eu li o versículo, quando eu li o versículo, Deus tomou minha boca e comecei a falar palavras inefáveis, que eu nunca tinha falado na minha vida. A igreja entrou em mistério, foi um poder de Deus. Naquela noite eu tive um sinal que Deus tinha um chamado para mim, para pregar a palavra dele. Um sinal, foi tremendo, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. E algo que desse chamado seu, que é algo muito forte, né? Pelo menos quando surgiu, né? Nós vamos falar daqui a pouco do Abala. Pelo menos quando eu conheci o apóstolo pelo rádio, né? E aí depois teve o Abala. Era muito forte a revelação, a profecia, e você disse que o seu pastor tinha isso. Você acha que foi influência dele, ou como foi que manifestou esses dons? Ou foi da influência dele? Deus sempre me colocou num ambiente profético. O ambiente profético, eu nasci dentro de um ambiente profético. Eu costumo dizer que a minha escola espiritual é profética. Eu fiquei 7 meses na igreja, pastor João. Pastor João era um homem muito usado pelo Espírito Santo, um homem muito simples, que não sabia falar nem Bíblia, ele falava Bíblia, mas quando ele falava Bíblia, a glória de Deus descia. Ai, estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Quando o pastor João Gomes falava Bíblia, a glória de Deus descia na igreja. E ele pegava, por exemplo, uma irmã foi levar uma peça de roupa, e eu observando tudo isso, que eu sou muito observador. Então ele pegava, a irmã foi falar, pastor João, o senhor pode orar por essa peça de roupa? Posso, mas antes de orar eu quero declarar para a irmã, o seu filho está hospitalizado no hospital tal, né? Mas ela não tinha falado para ele. Tá mesmo, olha, não precisa nem orar, viu, irmã? Já pode levar a roupa dele, que amanhã de manhã já está de alta. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Como é que pode isso? No dia seguinte o rapaz saiu, na semana seguinte o rapaz estava dando testemunho do milagre que aconteceu na vida dele. Então esse foi um ambiente profético e um ambiente de milagres. Milagres gerados através do ambiente profético. Porque o Espírito Santo revelava as doenças, as enfermidades. Então eu nasci. Então automaticamente eu creio que eu recebi esta unção. Mas houve uma busca, você pedindo a Deus, eu quero ser usado da mesma maneira. Não, eu não tinha não me achava digno disso. Eu achava que isso era para o pastor João, isso era para o Denis, mas eu não mereço isso. Eu não sou digno de receber isso. Então eu vi muita misericórdia de Deus comigo, né? E aí eu dormi na igreja, irmão. Opa, você está conversando com um camarada aqui que eu dormi no banco de igreja, aquele banco verde, o chão vermelhão. A minha igreja, minha primeira igreja, não tinha nem chão, era chão batido. Tinha chão, claro. Não tinha rua, era uma rua de chão batido, né? Depois veio paralelepípedo, depois veio o asfalto, né? E eu congreguei nessa igreja lá no Jardim Brasil, uma igreja bem simples. Meu pastor falava Bíblia, mas ele tinha o conhecimento de Deus. Deus se revelava de uma forma tremenda. E eu fiquei 7 meses na igreja. Esse pastor era muito amoroso, muito querido, muito amado. E ele trouxe um presbítero. Esse presbítero acabou influenciando alguns obreiros, até alguns evangelistas, né? E acabou, através desse presbítero, criando um motim dentro da igreja para tomar a igreja dele. E um sábado eu estou em casa, e era dia de consagração, eu estava me consagrando para a noite entregar na igreja, né? E eu, de repente, estou indo para a igreja.
para me encontrar com o pastor João, com alguns jovens e tal, e eu achei estranho. Na hora que eu estou chegando na igreja, a porta da igreja está fechada, achei estranho, e aí eu fui entrar pelo corredor lateral. Quando eu vou entrar pelo corredor, tem um diácono enorme, grande, e me esperando. Aliás, ele estava lá impedindo que eu entrasse. Ele falou, olha, irmão Sérgio, você não pode entrar aqui, está havendo uma reunião agora com o ministério. Eu falei, mas como assim? Não, eu vou entrar, eu sou líder do jovem. Não, mas eu tenho ordem para não deixar você entrar. Mas foi o pastor João? Não, eu tenho ordem para não deixar você entrar. Eu achei estranho. Falei, como assim, irmão? Nisso aí, eu olhei para ele, aí eu abro a porta um pouquinho assim, né? E eu vejo o pastor João no meio desse motim, as pessoas apontando o dedo para ele, e ele cabeça baixa, não abriu a boca, abaixou a cabeça, ficou quieto, em silêncio. E as pessoas apontando o dedo e defamando ele, caluniando ele, defamando ele, porque o objetivo desse presbítero era tomar a igreja. E aí eu pensei comigo, vou pegar esse irmão aí, e ele era leão de chácara. Ele era leão de chácara das boates à noite, e era diácono. E aí eu falei, bom, vou jogar ele no chão, porque ele é grande, mas não é dois. Vou jogar ele cara no chão e vou entrar, porque eu na Barra Funda, eu era magro, batia bem e dava sorte. Entendeu? E aí eu vou jogar esse cara no chão e vou entrar e vou defender meu pastor. Vou defender meu pastor. O que é isso? Esses caras tão loucos? No que eu vou querer pegar esse camarada, jogar ele no chão, a vizinha fala, irmão Sérgio, tá tudo bem aí, irmão Sérgio? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não posso escandalizar. Eu vou escandalizar a obra de Deus? Não, não posso. Não, irmã, tá tudo bem aí. Nisso aí eu saio e vou para a rua. Bom, Deus vai cuidar do pastor João. Mas aquilo me revoltou. O diabo começou a jantar na minha orelha. Falou, como é que pode? Um homem de Deus está passando por isso. E você, muito usado por Deus, está passando por isso. E você? Você nem é. Imagina o que vai acontecer com você, rapaz. Os seus amigos, nunca ninguém fez isso com você. Nunca fizeram um motim para você. Nunca se revoltaram contra você. Seus amigos estão com saudade de você. Você está fazendo falta. Aí eu vou para casa, triste, o diabo jantando a minha orelha. Por que isso, pastor? Porque lá tinha muito moveres, mas não tinha ensinamento da palavra. E eu não tinha ensinamento da palavra. Eu tinha experiências com Deus, mas ensinamento da palavra eu não tinha. Porque o que é bom, né? Eu posso ter os dois, né? É ideal. É você ter a palavra e o espírito e a palavra. O que Deus revela através da palavra dele, ele vai confirmar através do seu Santo Espírito. O que o Espírito Santo se move através da revelação, através do mover do Espírito Santo, tem que confirmar com a palavra de Deus. Caso contrário, é confusão, né? E aí eu me revoltei. Me revoltei primeiro contra o sistema, a igreja, aquele tipo de crentes, né? Me revoltei com o tipo de igreja, a formato da igreja, o sistema da igreja, muito severo, e me revoltei com Deus também. Me revoltei com Deus. Foi fácil me revoltar com Deus. Eu falei, não, Deus, não é possível Deus ia deixar isso acontecer. Não é possível. E eu me afastei, sabe o que eu fiz? O que eu não fiz? Em 7 meses, em 7 dias, eu quis apagar o fato de um dia ter sido crente, estava revoltado, voltei para Augusta, voltei a beber. Quando eu chego nos meus amigos, pô, Sérgio, você estava faltando, cara. Poxa, não era mais ou menos sem você, eu era líder, né? E aí a minha liderança sempre foi dom natural, né? Então peguei todos esses meus amigos, já fizemos uma rodada de chopes e tal, e bebi e tal, e garotas e tal, não sei o que, bom, esqueci. Só que eu me virei as costas para Deus, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, não virou as costas para mim. Amém. Aí é um período que uma hora, se você permitir, eu posso falar. O Jesus que eu conheço, não conhecia ele dentro da igreja. O Jesus que eu conheço hoje, eu conheci ele fora da igreja. Mas esse Jesus que eu conheço, e que eu conheci ele fora da igreja, foi esse Jesus que me mandou para a igreja. Então, por isso que eu não creio em desigrejados.
Porque quando você tem um encontro real com Cristo, você tem um encontro real com o senhorio do Senhor Jesus Cristo, Jesus vai levar você à igreja. Por quê? Porque ele é o cabeça da igreja. E a igreja é dele, não é minha, não é sua, não é de homem nenhum. A igreja pertence a Jesus. E quando nós entendemos que Jesus é o cabeça da igreja, amém? E a igreja é o corpo de Cristo, amém? Então você consegue congregar, você para de olhar para homens e você passa a olhar para Deus. Amém? Os homens agora, o que eles fazem ou deixam de fazer, não vai tirar a sua fé, não vai. Porque o seu inimigo não são os homens. O seu inimigo é Satanás e seus demônios. Entende? Mas até entender isso, demorou alguns anos e Deus teve misericórdia de mim. E quando foi a primeira vez que manifestou o dom de profecia, você já estava... Se surpreendeu? Você lembra quando manifestou a profecia? Lembro. Você falou, Deus me usou, Deus teve uma alegria disso? Pastor, profecia ou revelação, né? Os dois caminham juntos. Né? O primeiro dom que eu recebi da parte do Senhor foi o dom de discernimento de espírito e visão aberta. Eu vou falar agora dos dons. Os dons espirituais se manifestaram na minha vida antes de eu me converter. Antes. Primeiro, dom de visão aberta. Por quê? Porque eu estava sendo evangelizado. O pastor João orou por mim, ministrou sobre a minha vida. Lembra aquela profecia que eu recebi dele? Que não era para me casar com uma moça, mas se esperasse e tal. Naquele momento, eu não entendia, mas eu recebi a visão. Por quê? Eu tive a primeira visão de mim mesmo, eu com a Bíblia na mão e pregando a palavra de Deus. Então eu tenho um mistério de Deus comigo, que quando Deus usa um profeta ou uma profetisa para falar comigo, eu costumo dizer que é audiovisual. Então eu tenho a visão, o profeta está profetizando e Deus já abre uma tela para mim, eu começo a enxergar, eu começo a ver. Eu quero isso aí também, apóstolo. Vamos ministrar em nome de Jesus, amém? Porque eu creio que a igreja de Cristo precisa de todos os dons espirituais e todos os dons ministeriais. Nós estamos vivendo os últimos dias da história da igreja de Cristo na Terra. Eu creio, eu sou... pré-arrebatamento, eu creio no arrebatamento, né? Pré-tribulação, né? Eu não creio que nós vamos passar na tribulação, não, já chega a tribulação que tem do dia a dia, irmão, vem mais ainda? Não, em nome de Jesus, eu creio no arrebatamento da igreja de Cristo, aleluia, amém? E aí o que acontece? Aí eu tive a visão, só que eu pensava que era era minha imaginação, falei, não, que isso, eu não quero ser crente. E aí o que aconteceu? Quando eu bati o pé, não, eu não quero ser crente, eu continuei minha vida normal. Minha namorada morava no interior e eu morando em São Paulo, saindo à noite. Então, à noite, quando eu fui sair, eu conheci uma moça e bati um papo com ela tal, e marcamos um encontro. Eu pego ela e quando eu pego, aliás, ela que me pegou porque eu estava sem carro, meu carro estava na oficina, ela passa, marca um encontro comigo e nós vamos no Ibirapuera, bater papo, conversando, trocando ideia, tal. Estou dirigindo o carro dela e ela está do meu lado direito, a gente conversando normalmente, daqui a pouco a visão, eu tenho uma visão, some o rosto dela e eu vejo um demônio dentro dela. Cara, quando eu vi aquele demônio dentro dela, meu cabelo fez isso, vum. Aí eu lembrei que a minha tia falava para mim, quando ela me evangelizava, se algum dia, filho, o inimigo lançar alguma seta contra você, só diga, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu olhei para aquela pessoa endemoniada, estava do meu lado, e em pensamento eu falei, não, eu não vou sair correndo, porque me deu vontade de sair correndo. O susto que eu tomei. Eu falei, não, eu não vou sair correndo, eu vou ficar aqui, não, eu sou homem, eu vou ficar. Mas aí eu lembrei, diga, aí uma voz falou comigo, nesse ouvido aqui, só 70% de audição, uma voz falou assim, diga, o sangue de Jesus tem poder. Aí em pensamento, olhando para aquela moça, eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu disse, o sangue de Jesus tem poder, a moça voltou ao normal, só que não era mais normal. Eu já não estava mais normal. Aí eu já peguei, já liguei o carro, falei, mas como assim? Nós vamos sair agora, acabamos de chegar, não, vamos embora, eu não estou com dor de cabeça. Não estava, mas estava falando para ela que eu queria sair daquele lugar, eu queria sair dela também, mas como eu estava dentro do carro dela, não tinha nem como eu sair. Eu falei, quer saber um negócio? Eu vou
parar mais próximo da minha casa e vou deixar essa menina aí, porque essa menina é endemoniada. Eu vi o demônio, essa menina é um demônio. E eu nunca tinha visto isso. E eu liguei o carro, já acendi um cigarro e botei o braço para fora do carro. E me afastando dela, né? E ela pegou e botou a mão na minha perna. Quando ela botou a mão, eu falei, tira a mão de mim. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Não quero papo. Porque para mim ela era um demônio. E eu tô com o braço para fora e dirigindo o carro, mas dirigindo uma velocidade bastante dinâmica. E aí, próximo mais ou menos da minha casa, eu peguei e deixei ela e acabei deixando a porta aberta. E ela falou, mas você é louco, você não vai fechar nem a porta, vai que o diabo que te carregue. E aí fui para casa, tomei cerveja, tomei pinga de alambique, meu pai tinha lá, irmão, tomei de tudo para tentar apagar aquela experiência, né? Isso antes de eu me converter, ali em 77. Aí fui, era 6 horas da manhã, fui na casa do pastor, toquei a campainha, o pastor saiu. O que foi, meu filho? O que foi, que eu sabia onde ele morava? Falei, pastor, tira isso de mim. Como assim? Tira isso de mim, pastor. Eu estou vendo coisas. Eu vi um demônio dentro da moça, saí com uma moça ontem, eu vi um demônio e começou a dar risada. Falei, meu Deus, até o pastor está dando risada. Acho que eu estou ficando louco. Será que eu estou ficando louco? E eu fiquei meio preocupado. Falei, como é que é isso? Eu vou começar a ver coisas? Ele falou, não. Foi Deus que deu a visão aberta para você ver o mundo espiritual. Mas eu vou ficar vendo isso agora, pastor? Tira esse de mim, eu não quero não. Não, Deus deu para você enxergar o mundo espiritual, porque quando Ele quiser te usar, Ele vai mostrar para você a atuação dos inimigos. Mas Deus não vai mostrar para você direto, é quando Ele precisar, e é para a glória dEle. Aí aquele me tranquilizou, falei, bom, então não vai ser assim, né? Isso aí acabou me levando à conversão. Porque na semana seguinte eu fui para a igreja com medo. Falei, vou ficar vendo essas coisas. Então foi a pegadinha de Jesus. E aí, vamos dizer, antes de se converter, já começou a manifestar os dons. Sim. Os e dons. o outro dom que eu tive foi discernimento de espírito. Por quê? Assim que eu me converti, tinha uma moça, uma amiga, que ela frequentava, e eu nunca soube que ela era crente, e ela era desviada, mas ela nunca falou de Jesus, nunca falou de Deus. E foi só eu começar a frequentar a igreja, que ela sabia que eu estava frequentando, 1 mês depois, ela pegou a Bíblia dela e começou a frequentar a mesma igreja que eu. Só que eu estava desconfiado. E eu sou muito falante, né? Boca aberta, fui dar o testemunho para ela, de que Jesus havia falado para mim, que Deus tinha usado o pastor João para falar comigo profeticamente, que Deus tinha preparado até uma esposa para mim e tal, não sei o quê. Ela pegou, começou a frequentar a mesma igreja que eu, começou a ir junto comigo na igreja, até aí tudo bem, mas eu fiquei meio desconfiado, mas não é possível, né? Mas ela arrumou uma profetisa, e quando ela arrumou essa profetisa, quando nós terminou o culto, nós saímos indo para casa, essa profetisa falou assim, olha, Sérgio, eu tive uma visão com você, e eu na inocência, né, como ovelha muda num matadouro, falei, a irmã teve uma visão comigo? Fala então, pode falar, irmã. Olha, irmão, eu vi você sentado num trono, todo vestido de branco, e vi a irmã também ao seu lado, e vocês de mãos dadas. Aí eu já falei, não, isso aí é um 71, isso aí é coisa mandada, isso aí é influência da minha amiga, ela deve ter feito a cabeça da minha amiga, né? E tal, mas aquilo trouxe uma revolta, irmão, no meu coração. Eu falei, não é possível. Porque eu tinha acabado de receber uma palavra profética através do pastor João. 1 mês depois, talvez menos do que 1 mês, eu recebi uma palavra profética dessa irmã, toda atrapalhada, toda confusa. Infelizmente tem isso também, né? Infelizmente. Mas o que aconteceu? Foi aí que Deus me deu o dom de discernimento de espírito. Aí eu fiquei 3 dias com aquilo me consumindo, revoltado, meio triste, né? Meio nervoso, tenso. Aí no 3º dia eu decidi compartilhar com o Denis. Quando eu compartilhei com o Denis, ele falou, não, essa mulher não é de Deus, não, essa mulher é confusa, era toda atrapalhada. Sérgio, Deus não faz assim, que isso? Deus não tem isso para você. É tempo de você conhecer a Deus agora, não tem nada a ver. E outra, essa irmã que quer namorar com você, eu conheço a vida dela, não tem nada a ver, irmã. Que isso? Deus não tem isso para você. Falei, Denis, fala de novo para mim, eu preciso ouvir isso.
porque ela era muito feia, irmão. Ela era feia. Deus não vai fazer isso por mim. Deus não vai fazer isso para mim. Não, não é possível, né? Deus vai fazer isso. Aí é pagar meus pecados. É possível. Conclusão, nisso aí, quando ele começou a falar para mim, não é de Deus, não é? Eu falei, grande é meu livramento. Meu Deus do céu. Eu falei, tem mais, eu vou fazer prova agora com você. Você vai comigo agora até o pastor João e Deus vai usar ele para falar contigo. Nessa altura do campeonato eu já estava meio desconfiado. O Denis, eu não saía de perto do Denis. Já imaginando, será que ele vai dar um telefonema ao pastor João e vai falar para ele e vai armar uma outra profecia? Porque nessa altura do campeonato eu já estava desacreditando de tudo, né? Aquilo me chocou muito. E, infelizmente, acontece muito disso. As pessoas recebem uma palavra de Deus, depois recebe uma profetada, anula tudo aquilo que é de Deus. Desconfia de tudo, né? Isso tem sido olha, o que eu conheci de pessoas que receberam profecias falsas e as vidas delas foram destruídas. Tem muita gente que não acredita mais em profecia por causa dessas profetadas. Justamente, é. E aí o que aconteceu? Aí ele me leva na igreja, né? Eu já estava frequentando a igreja, já fazia um mês já. E aí, no que eu estou indo na igreja, quando eu chego próximo, que entramos na fila de oração, o pastor terminou o culto foi uma bênção, aquele mover, uma palavra, ele pregava muito e tal, mas eu não estava nem aí com a palavra, nada estava chamando. Eu queria receber uma direção de Deus, porque aquilo foi muito forte para me confundir, para me tirar do propósito de Deus da minha vida, né? E aí, de repente, quando eu estou na fila, quando chegou a minha vez, Deus toma ele e fala, viste, meu servo, o que eu permiti você passar? Eu permiti você passar por isso para ensinar você a andar na minha presença. Porque a partir de hoje eu te dou discernimento do meu espírito. Então o primeiro dom que eu recebi foi discernimento de espírito, né? Primeiro a visão, sem eu pedir, sem nada. Segundo, discernimento de espírito, um dos 9 dons do Espírito Santo, né? E aí o que aconteceu? Aí Deus usa, o pastor João fala assim, e aquela que brincou com a minha palavra, dizendo que eu disse, que eu falei e eu não falei, eu vou tratar duramente com ela. Eu vou tratar duramente com ela. E aquela moça que usou a profetisa para manipular você, enganar você, duro será para ela. E essa moça acabou morrendo de câncer. Ela foi salva. Mas eu cheguei a entrar no hospital junto com o Denis, para o Denis orar por ela. Ela gritava, urrava, que ela estava com um câncer terminal, infelizmente. Então, isto para mim foi muito forte. Mas apesar de tudo isso, pastor Oreston, eu ainda me afastei por conta dessa decepção. Porque eu não tinha palavra, faltava para mim a palavra de Deus. Eu tinha experiência com o sobrenatural, mas o sobrenatural tem que ser condensado através da palavra de Deus. É o equilíbrio, né? Tem um versículo que eu gosto muito, apóstolo, que Jesus falou assim, errais porque não conheceis a Escritura. Justamente. E nem o poder de Deus. Verdade. Então, é a palavra... Também gosto desse versículo, é um dos versículos chaves para mim. Palavra e poder. Palavra e poder. E teve algo, apóstolo, que também abalou, né? Até pular um pouco, e o apóstolo vai vir mais vezes, se Deus quiser. Se tiver pergunta para o apóstolo, você deixa aqui no comentário aqui do vídeo, pergunta para o apóstolo. Apóstolo, teve algo que foi muito importante do seu ministério, mas não só do seu ministério, como de muita gente foi influenciada. Eu mesmo fui 3 anos, os 3 primeiros anos, quando estava lá, o Abala São Paulo. Como surgiu isso? Você já estava cuidando da igreja, eu acho? Já estava com o programa na rádio? Já. Deus... Quando eu volto para Jesus em 86, eu volto após a cura de câncer terminal da minha mãe. Isso aí foi dramático na minha vida, porque eu estava afastado, tive experiências com Deus ainda afastado. Experiências muito loucas mesmo, né? E Deus sinalizando para mim, eu não desisti de você, eu tenho uma chamada. E Deus levanta agora 5 mulheres para orar pela minha vida. Meu testemunho é muito longo, né? 5 mulheres? 5 mulheres de Deus, 5 vasos, orando pela minha vida, e elas não se conheciam. E à noite eu ia
À noite eu ia sair à noite, e quando eu ia sair à noite, eu estava bebendo, eu ouvia essas mulheres orar em línguas. Você acredita nisso? Elas no lugar delas, Elas longe. estavam lá orando na casa delas. Cada um no seu canto. Cada um no seu canto, mas orando porque elas não se conheciam e Deus colocou no coração delas para estar intercedendo pela minha vida. A irmã Araci orou 8 anos pela minha vida. Quando você estava afastado. A irmã Helena orou 8 anos pela minha vida para me voltar para Jesus. Amém? A minha tia orou 8 anos pela minha vida para eu voltar para Jesus. Entendeu? E depois Deus acrescentou a quarta irmã, a irmã Maria José de Santo André, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, né? E eu trabalhava na área de confecções, e eu estou lá na área de confecções, e de repente eu estou lá levando umas peças para a Dona Antônia fabricar, que eu tinha uma produção de costureiras aqui em Santo André, e eu era confeccionista, e de repente a irmã Antônia fala assim, olha, aquele meu patrão, ele é desviado. Quando ela falou, ele é desviado, ela olhou para mim, Deus, pum, tomou ela e começou a falar em línguas e mistério com Deus e marchar. Começou a marchar a minha direção, o Adair era meu amigo e desviado também, agora é 2 desviados, e ele meu sócio. Ele começou a sair feliz, lá vem a crente, e saiu. Eu fui tentar sair também, mas eu não, ela me cercou. Ela falou, não adianta fugir. Não adianta fugir porque Deus tem uma obra contigo. Não adianta se esconder porque Deus está te chamando. E pá, pá, pá. E começou a falar mais uma voz audível, uma voz forte. E aqui, a veia dela, aqui chegava até a saltar. Os olhos dela ficavam esbugalhados, tomada. Você percebia que era uma mulher tomada pelo poder do Espírito Santo. E ela disse assim, se eu sou mulher de Deus, daqui a 1 ano você está voltando para o meu Senhor e Salvador de terra. E deu umas rajadas de línguas. E eu fiquei assim, ó. Falei, meu Deus, essa mulher, ela é de abalar. Assim, uma unção forte. Meu irmão, o mês que ela determinou a minha volta, em janeiro de 85, eu voltei em janeiro de 86. E quando eu volto para Jesus após a cura de câncer terminal da minha mãe, eu pego esse pastor, amigo meu, que hoje é o AP Claudio Diniz, e levo ele na casa dessa profetisa. Minha irmã, para de orar por mim, para de orar, porque eu já me converti. Agora eu quero que a irmã ore por mim para que Deus me dê sabedoria e eu seja levantado pelo Espírito Santo. Porque já me converti, porque as orações dessa mulher eram terríveis. Era forte. Mexia comigo, né? E aí era o tempo de Deus, né? Porque a minha mãe, eu tinha ganhado um emprego em Nova York, eu ia embora do Brasil. O Brasil para mim já era pequeno, já não dava mais. E quando eu decidi ir embora, minha mãe começou a passar mal. Passou por 3 especialistas. O terceiro diagnosticou que a minha mãe estava com câncer terminal. Quando eu recebo esse resultado, eu recebo através de um irmão meu, que era ateu na época, né? E muito bem sucedido, um dos maiores empresários na área de rolamento. E ele chega para mim e fala, Sérgio, você tem que assinar aqui para nós autorizarmos a mãe a fazer a cirurgia. Minha mãe estava no 6º andar do Hospital Heliópolis, oncologia, um dos melhores hospitais na época, e de muita influência na época. Até um ministro, um japonês ministro na época, teve nesse hospital, foi curado. E minha mãe estava lá. E eu assinei e tal. E meu irmão, esperando ouvir uma palavra, eu falei, Mauro, você crê no poder de Deus? Meu irmão ficou olhando para mim, como assim? E ficou olhando para mim, eu imaginei, né? Como assim? Eu sou ateu, eu não creio em Deus. Como é que ele vai falar do poder de Deus? Falei, Mauro, creia no poder de Deus, porque a mãe vai sair dessa. E meu irmão foi embora sem entender. Eu entrei no meu quarto, estava sozinho no meu quarto, meu pai estava com a minha mãe, meu irmão já ia se encontrar com a minha mãe no hospital para autorizar a cirurgia dela. Eu entrei no meu quarto, peguei a minha velha Bíblia empoeirada, que de vez em quando eu abria a Bíblia, caía em Salmos, caía no livro de Isaías, e Deus falava comigo, e eu levantei assim no alto a palavra de Deus. Quando eu levantei, falei, Jesus, há 8 anos atrás, o Senhor usou o pastor João Gomes para falar comigo.
O Senhor tinha uma chamada na minha vida, o Senhor tinha um plano de salvação para a minha família. Os médicos estão dizendo que a minha mãe vai morrer, porque ela está com câncer terminal. E se ela morrer, meu pai morre logo em seguida. Meu pai não vai viver sem minha mãe. E se a minha mãe morrer e meu pai morrer, Jesus, como é que o Senhor vai cumprir a tua palavra? Deus! Comecei a gritar. Aonde está, Senhor, a tua palavra? Eu falei, mas peraí, eu sou desviado. Como é que eu posso falar assim com Deus? Eu sou pecador, eu sou um miserável pecador. Eu virei as costas para Deus. Deus deu vários sinais me chamando e eu resisti ao chamado dele. Mas eu levantei, peraí, mas eu creio, Jesus. Falei a primeira vez. Eu creio, Jesus. Falei a segunda vez. Eu creio, Senhor, na tua palavra. Falei a terceira vez. Quando eu falei eu creio, a glória de Deus se abriu. Deus se manifestou na minha vida. Eu senti um fogo descendo sobre mim. E eu senti como se fosse um cobertor me abraçando de fogo. E aquilo me acalmou. Eu falei, o Senhor é um Deus de misericórdia. Uma voz disse assim, vá na casa da irmã Cida, rua Mendes da Rocha, número 250, porque Deus vai usar ela para falar contigo. Eu olhei para trás, eu não vi ninguém. Falei, meu Deus, não me pergunte como, pastor Ariston. Era o Espírito Santo falando comigo. Não me pergunte como, eu sabia que era o Espírito Santo. Agora, detalhe, eu nunca ouvi falar do Espírito Santo na minha igreja pentecostal, falava de Deus, Jesus, o Espírito Santo só através dos dons. Quem dá os dons é o Espírito Santo. Mas quem te usa é Deus, quem te usa é Jesus. O Espírito Santo, nós não sabíamos de nada. Eu não sabia de nada. Nunca ninguém me informou acerca de nada sobre o Espírito Santo. Mas eu entendi que era o Espírito Santo. Falei, meu Deus, o Espírito Santo fala. Então é o Espírito Santo, porque ele é Deus. Ele é um Deus trino. É o Espírito Santo. Não é possível, estou ficando louco. Não, mas se eu não estou ficando louco, eu vou conversar com a minha tia. Então eu peguei o carro, passei lá na Dr. Zucchim, na Zona Norte, em São Paulo, conversei com a minha tia falou, como pode? Você desviado e Deus falar assim contigo? Falei, tia, por isso que ele é Deus. Por isso que ele é Deus. A senhora tem Deus, a senhora tem a palavra dele, a senhora está na igreja dele, a senhora está na presença dele e eu não tenho nada. Então, de alguma forma, tia, se eu não estou ficando louco, se essa mulher existe, se é real esta mulher, então vamos lá, mas você sabe onde fica? Não. Mas você conhece o endereço? Não. Você conhece essa irmã? Não. Então como é que você vai? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que ele vai me levar lá. Se o Espírito Santo falou comigo, ele vai me levar e eu estou sentindo, tia, entra no carro agora. Mas, meu filho, entra no carro agora, tia. Entra no carro e vamos lá. Aí minha tia entrou no carro e começou a orar. Falei, tia, vai orando. Rapaz, eu senti que eu tinha que ir para a Zona Norte, que eu nasci na Zona Norte, espiritualmente falando. Falei, deve ser ali, pelas redondezas. Ali tem muitos profetas, profetiza e tal. Aí eu senti a direção de entrar na Roland Garros, como alguns preferem chamar. Quando foi a quarta ou quinta travessa, eu vejo lá, Rua Mendes da Rocha. Aí já começou a mão tremer, o joelho começou a tremer. Eu falei, tia, essa rua, a rua existe. Aí entro à direita. Agora números todos salteados. Número 5. Aí tinha um número, aqui era 300. Aí o número 1000 e pouco. Eu falei, meu Deus, tudo número salteado. Aí eu, de repente, tia, ali, ó, 250. A rua existe. O endereço também existe, 250. Agora vamos ver se a mulher existe. Tia, vai lá, que eu tô nervoso. Minha tia, parei o carro desse lado, minha tia desce, atravessa a rua, toca a campainha, sai uma mulher sorrindo. Uma senhora morena, sorrindo, o rosto dela brilhava. Quando minha tia conversa com ela, não sei o que ela conversou, deve ter falado, a senhora é irmã Cida, tal, eu e meu sobrinho estamos aqui, a senhora orar por nós. E aí minha tia faz assim, depois faz assim, vem. Eu falei, meu Deus, a mulher existe mesmo, deve ser a mulher. Aí virei o carro, parei em frente ao portão dela, desci do carro, falou, pode entrar, sorrindo para mim. Falei, nossa, mas parece que ela já sabia. Parece que ela já estava esperando a gente. Quando nós entramos na casa dela, sentamos no sofá, ela disse, há 1 hora atrás, o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, opa, o Espírito Santo existe.
O Espírito Santo é real. E aí eu entro na casa dela, ela abre a Bíblia, começa a ministrar. 3 coisas eu perguntei para Deus em pensamento. Deus disse para ela 1 hora atrás, antes de eu chegar. O Espírito Santo disse assim: daqui 1 hora estou trazendo um jovem e também uma parente dele. 3 coisas ele está perguntando para mim. Primeiro, sobre a vida dele. Você vai revelar isso, é isso, é isso. Segundo, sobre um país estrangeiro que ele está querendo trabalhar. Não é tempo dele trabalhar, ele vai somente no meu tempo para fazer a minha obra. E terceiro, sobre a mãe dele. A mãe dele está com uma enfermidade mortal. Ela falou essas 3 coisas para mim. Aí ela fecha a Bíblia e fala: você não quer se reconciliar com Jesus? Aí eu me ajoelho e falo: a senhora é crente? Minha tia também é crente? Eu não sou nada. Mas hoje eu quero conhecer esse Jesus. Porque eu fiquei tão frustrado com igreja, com crentaiada, com liderança. Não meu pastor não. Meu pastor era um homem de Deus. Mas aquilo me abalou minha fé. E aquilo me angustiou. E eu tinha aquela revolta dentro de mim. Naquele momento de joelho, eu falei: eu faço hoje um voto com Jesus. Se ele curar minha mãe de câncer terminal e aumentar os anos dela de vida, eu vou servir ele de todo o meu coração. E por onde eu passar, eu vou declarar que Jesus é Deus, que Jesus cura câncer, que Jesus liberta e transforma vidas para a glória dele. O fato de eu estar hoje aqui é porque Jesus curou minha mãe de câncer terminal, aumentou os anos dela de vida, e no dia 26 de janeiro de 86, entreguei minha vida para Jesus. E aí, meu irmão, eu mergulhei. Falei: agora eu quero tudo que foi roubado na minha vida, eu quero tudo. Eu quero os 9 dons do Espírito Santo, eu quero 5 ministérios. Jesus, agora eu quero tudo. E comecei a buscar. E foi nessa busca que em 3 meses, orando, mais ou menos de 3 a 4, até 5 horas por dia, orando em línguas, somente orando em línguas, porque eu ia orar em português, falava talvez 20 minutos, 30 minutos em português, aí começava a orar em línguas, recebi o batismo do Espírito Santo. Eu fiquei 15 dias falando só em línguas, que eu não queria perder isso. Eu estava imergido na presença do Senhor. E aí, 3 meses depois, comecei a ter experiência com Deus, comecei já a ser usado através do Espírito Santo, através da sua graça. As pessoas já começaram a ser curadas, já veio o dom de profecia, já veio visão, revelação, palavra de conhecimento. Aí Deus começou a me dar visão de raio-x para ver as doenças, enfermidades nos corpos humanos. Começava a declarar, havia uma luz que descia e ficava passeando dentro dos corpos humanos, e eu descrevendo intestino, organismo, coração, veias, artérias, e as pessoas sendo curadas para a honra e glória de Jesus. Assim começou meu ministério itinerante. Fiquei 1 ano numa igreja, pastor Walter Lima, muita palavra. Depois eu fui para o Evangelho Quadrangular, fiz o seminário também, conheci a minha esposa numa vigília. Ela foi batizada com o Espírito Santo através da imposição de mãos minhas. O Espírito Santo tomou ela em cânticos espirituais, em línguas de mistério. Ela falou em japonês, falou em línguas asiáticas, e Deus me deu interpretação. E aí eu ministrei, através da interpretação de línguas, que Deus tinha um chamado na vida dessa moça, queria casar com um missionário, e ambos os dois seriam tremendamente usados na mão do Senhor. Depois meus amigos falaram: não, quero você traduzir para você, você interpretou para você, né, Sérgio? O missionário está aqui. O missionário está aqui. Foi muita experiência com Deus, a gente viveu coisas assim. E para mim, pastor Ariston, viver com Cristo é uma emoção, através do poder do Espírito Santo. É uma aventura, E Deus age comigo muitos ciclos, Então teve um período de itinerância, Isso foi fundamental para mim. Eu costumo dizer assim, que todo pastor itinerante deveria ter uma experiência pastoral. E todo pastor que tem igreja local deveria também ter uma experiência itinerante. Porque essas 2 experiências são válidas, E se você for só itinerante, você não vai compreender as dificuldades do pastor local, os desafios que um pastor local tem. Se você for só pastor local, às vezes você também não compreende os desafios e as dificuldades que o pastor itinerante tem,
Então eu amo muito o ministério itinerante, porque eu já fui itinerante, eu respeito os pastores, evangelistas, profetas que têm o ministério itinerante, né? Eu sempre estou recebendo itinerantes no nosso meio, né? E receber eles com amor, com respeito, porque eu sei que eu já fui itinerante, né? E aí começou essa caminhada. Aí depois eu saio da Quadrangular, eu era apenas uma ovelha, apenas membro da Quadrangular, nunca fui obreiro. Meu pastor, pastor Cairo Marques, fez meu casamento, meu e hoje da minha esposa, a Bispa Vera. Ele vai para os Estados Unidos por um chamado de Deus na vida dele. E aí quando ele vai para os Estados Unidos, aí eu entendi que meu tempo na Quadrangular havia findado. E Deus vem falando comigo que ia dar um ministério, meu ministério. Eu falei, tá bom, Senhor, então o Senhor quer dar meu ministério, eu preciso de uma casa, numa rua arborizada, eu preciso de um fax, computador e 2 linhas de telefone para mim começar meu ministério, porque eu sabia que meu ministério era missionário. Se eu soubesse que Deus ia dar assim 15 dias, eu tinha pedido até avião, né? Mas, bem, aí deu 15 dias depois, eu estou assumindo uma casa pela fé, uma casa na região dos Jardins. Eu acredito que eu sou o primeiro pastor pioneiro na região dos Jardins, profeta, assim, ministério pentecostal, né? As igrejas que tem na região dos Jardins é tudo igrejas tradicionais, presbiteriana, batista, mas eu creio que o primeiro ministério pentecostal na região dos Jardins é o meu ministério. E ali eu comecei primeiro com a missão Luz para as Ações. Deus preparou essa casa para mim, para o usufruto dela, né? E depois cheguei a pagar um aluguel dessa casa. Deus preparou alguns mantenedores para me ajudar. Aí recebi de herança, através de um amigo meu, a presidência de uma missão chamada Luz para as Ações, né? Me colocou como presidente. Já recebi também já uma base missionária em Barcelona, Espanha, Londres, Inglaterra, Porto, Portugal e também nos Estados Unidos. Então nós ficamos desde 94 até 98 com a missão Luz para as Ações. Aí nesse período foi um ciclo, Deus sempre age comigo com ciclos, né? Aí Deus falou comigo, agora eu quero que você seja pastor local. Como assim, Deus? Aí fiquei resistindo 1 ano, tentando convencer Deus que, Deus, eu não sou pastor local. Não, mas eu quero você como pastor, você vai abrir uma igreja. A missão reconheceu o meu apostolado, isso foi algo inédito. Na época, em 97, se eu não me engano, somente o apóstolo Estevão era reconhecido como apóstolo. E aquilo eu já vi as pedradas que ele levava, né, pelo fato de ter assumido o apostolado. O apostolado no Brasil era muito assim, desconhecido ainda, né? E aí, conclusão, todo o ministério se reuniu e reconheceu o meu apostolado. O pastor Valdomiro Souto, é um mestre, e também tem um ministério profético também. E o Valdomiro Souto, ele chegou, reuniu todo o ministério, porque nós fazíamos jejum prolongado de 7 dias para começarmos a agenda da missão no ano seguinte, que seria 98. E eu estou com todo o ministério reunido, e ali com o ministério reunido, ele falou assim, eu quero fazer uma pergunta. Primeiro ele trouxe uma palavra, um livro de Esther, conciliando, né, a Luz para as Ações com a ICP. Que eu já tinha um culto chamado um culto chamado Comunhão Plena aos domingos. E Deus falava comigo, olha, esse culto que você tem apenas como culto vai ser uma igreja sua. Falei, tá bom, Senhor, amém. Mas eu não queria ser pastor de igreja. E aí ele traz uma palavra muito forte nesse sentido, conciliando, né, assim, Esther e Mardoqueu. Esther é a igreja e Mardoqueu é a Luz para as Ações. Assim como Mardoqueu iniciou a igreja, né, para levar diante do reino, do rei Assuero, né? O rei Assuero como se fosse Jesus, a Esther como se fosse igreja e Mardoqueu como se fosse Luz para as Ações. Ele fez um negócio lindo, tremendo, revelado pelo Espírito Santo. Todos nós nos emocionamos. Aí no final eu falo assim, eu quero fazer uma pergunta para todos vocês. O pastor Sérgio, ele é profeta? Ele é um profeta? Aí as pessoas... realmente ele é um profeta. Ele já foi usado, além de ser um profeta, ser usado em profecia. Sim. O pastor Sérgio, ele é um evangelista, ele evangeliza, ele proclama, ele aviva.
Realmente ele é um evangelista, ele é avivado, né? Ele tem um ministério de libertação, de cura divina. Para uma outra pergunta, o pastor Sérgio, ele é pastor? Você se sente pastoreado por ele? Todo mundo. Ele fazendo uma enquete com todos os ministros. Eram 120 ministros. Era uma missão, não era igreja. Eu tinha 20 pastores, 100 missionários, né? E mais 100 aspirantes ao ministério também. Então era 220, mas aqueles 120 estavam conosco em jejum e oração. Ele falou uma última pergunta. O pastor Sérgio, você tem aprendido com ele? Ele tem ensinado vocês? Tem ensinado, então sinto muito dizer. Se ele tem um ofício de profeta, se ele tem um ofício evangelista, se ele tem um ofício pastoral, se ele tem um ofício de ensinador, então ele é um apóstolo. Aí aquilo me chocou. Por quê? Porque o Espírito Santo já estava falando comigo, mas eu estava resistindo. A primeira experiência que eu tive foi no monte. Deus falar comigo, eu tomei um susto. Eu era de frequentar monte semanalmente. Eu levava os lideranças comigo. Depois que os líderes estavam todo mundo orando, eu tenho um período, um momento que eu mando cada um orar de um lado. E nesse momento fui visitado pelo Senhor. E eu conheço a voz de Deus. Eu sei quando Deus fala comigo. E também sei quando Deus não está falando. E Deus falou comigo claramente. Eu tomei um susto. Eu falei, não, Deus, você não vai fazer isso comigo, pelo amor de Deus. Para mim aceitar o pastoreio já foi difícil, imagina então, meu Deus, tem misericórdia. Aquele ruminando. Aí veio a minha esposa. Lembrando que na época nem tinha muitos apóstolos, só o Estevão. E aí a minha esposa fala assim, amor, eu faço aniversário dia 5 de setembro. Falou, amor, eu quero dar um presente para você, mas é difícil dar presente para você. Eu falei, por quê, amor? Porque você tem tudo, amor. Deus tem te abençoado, você tem tudo, você tem relógio, você tem roupa, você tem carro, Deus te deu para você. Eu quero dar um presente diferente. Eu falei, o quê? Um anel. Mas como assim, Vera, anel? Eu não gosto de anel. Eu só uso aliança porque é obrigado, mas eu não gosto de anel, não, mas eu quero dar um anel para você. E ela entrou no Shopping Ibirapuera, tinha uma relojoaria e a joalheria também. Ela falou, amor, escolhe um anel. Eu falei, que isso? Aí a senhora olhou para mim, uma coreana, falou para mim, eu tenho um anel para ele. Eu tenho um anel. Aí pegou um anel. Ele falou, esse anel aqui são 12 pedras. E o ourives que fez esse anel falou assim para mim, é para uma pessoa especial que vai chegar na sua loja. Esse anel é para você. Ela coloquei, entrou no meu dedo. Falei, meu Deus, quando entrou no meu dedo, aí eu lembrei que eu estava no monte. Deus mandou eu levantar a mão e falou, hoje eu estou te levantando como apóstolo. Eu falei, mas Deus tem misericórdia, né? E aí eu fiquei quieto, falei, amor, Deus está falando comigo, está vendo uma testificação, mas é o seguinte, não abre a sua boca, amor, que isso? Aí não teve jeito, o Espírito Santo revelou para o pastor, e tinha que ser ele, porque se fosse um profeta eu não receberia. Se fosse mas é um pastor mestre, um homem bíblico, não fala nada se não for através da palavra de Deus. Pastor Daniel. Pastor Daniel não, pastor Valdomiro Souto, um homem de Deus, muito usado pelo Espírito Santo na época. E ele já partiu para o Senhor. E ele pegou e falou, Deus está chamando você como apóstolo. E nós vamos reconhecer agora o seu apostolado. Aí pediram para eu me ajoelhar, me ajoelhei, me ungiram, né? E ele falou assim, olha, não se ordena apóstolo. Apóstolo se reconhece, porque quem dá o dom apostólico, o ofício do apóstolo, é o Senhor Jesus. E é Ele que está tocando em nossos corações, através do Espírito Santo, para nós reconhecermos. Então nós vamos reconhecer o apostolado do pastor Sérgio Lopes. E aí reconheceram. Aí eu levantei, agradeci, fiquei emocionado, tocado pelo Espírito Santo, e falou, agora eu quero fazer um pedido para vocês. Irmãos, se verdadeiramente eu sou um apóstolo chamado pelo Senhor, Ele vai confirmar isso. Como é que pode um apóstolo que nunca fundou uma igreja? Porque se verdadeiramente eu sou um apóstolo, Deus vai ter que dar uma igreja para mim. E aqui não é igreja, aqui é uma missão. Eu sou presidente de uma missão. Eu sou pastor da missão. Amém. Mas se Deus tem isso para mim, então vamos deixar Deus ser Deus, que essa é uma frase que eu carrego desde o começo da minha conversão. Deixar Deus ser Deus. E Deus vai fazer por onde? Eu não vou impedir, obviamente, mas eu também não vou ajudar Deus nisso.
Eu quero ver Deus ser Deus. Então, se alguém perguntar, por favor, não me chame de apóstolo Sérgio Lopes, me chame de pastor Sérgio Lopes. Agora, se alguém disser, mas qual é o tipo do ministério do pastor Sérgio Lopes? Aí você pode falar, é um ministério apostólico. O que é um ministério apostólico? Nós temos que ensinar isso, porque o Brasil não conhece o mover apostólico. O apóstolo Estevão está recebendo pedradas porque ele assumiu. Claro que não é o único apóstolo, tem outros apóstolos no Brasil, né? Surgiu. Mas aqui em São Paulo, ele é o primeiro apóstolo que eu saiba em São Paulo. Então, nós temos que ensinar sobre o mover apostólico, porque o mover apostólico está chegando no Brasil. Vai ser inevitável. Nós temos que orar. Eu sei que tem apóstolos que não são apóstolos. E também sei que tem pastores que não se autodominam ou não receberam, digamos assim, o nome apóstolo, mas são apóstolos. São apóstolos. Porque a palavra apóstolo significa enviado. Você é chamado, Deus se revela na sua vida, te dá uma experiência dramática, pessoal, real, e a partir daí você recebe um chamado. E ele vai confirmar o seu apostolado, porque o apostolado tem marcas, tem sinais. Assim como o ministério profético tem sinais de revelação, de direção. Amém? O ministério evangelístico tem sinais de avivamento, de libertação, de curas e milagres. O ministério pastoral tem sinais de ovelhas, porque ovelha quer estar ao lado do pastor. O ministério de mestre, de ensino, também tem sinais. Ele faz discípulos. Ele faz verdadeiramente discípulos. Porque o mestre, ele tem capacidade para ensinar, para instruir. Né? Então, Jesus foi ao céu, enviou o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, ele trouxe os 9 dons espirituais, que é a característica do Espírito Santo, e também os 5 ministérios de Cristo, porque afinal o Espírito Santo veio para estabelecer o reino de Cristo. E a igreja, ela é a embaixada do céu na terra. Então Jesus disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque a igreja não é minha, não é sua, a igreja é do Senhor Jesus. E se a igreja, minha igreja, sua igreja, está inserida realmente com o Senhor Jesus, ou seja, eu não mando na igreja, quem manda é o Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou consultar o Senhor, eu vou buscar de Deus a direção. Então essa igreja, ela não é minha, ela é do Senhor. Jesus é o cabeça da igreja. Então, esse tipo de igreja, onde Jesus é Senhor dessa igreja, as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí que nasceu a comunhão plena. Nasceu a comunhão plena. E foi logo em seguida teve a bala, foi rápido, foi esse ciclo? Não foi. Não foi em seguida? Não. Demorou anos para ter o abalo? Ela começamos em 99 e 2000 a igreja começou a se formar. Como meu ministério, a característica do meu ministério sempre foi profético, então eu trouxe o mover profético para a igreja, né? E só que o Espírito Santo tratou comigo sobre algo. Ele falou, olha, eu não quero você como profeta na igreja, eu quero você como pastor. Eu falei, mas como assim, Senhor? Você normalmente, as pessoas chegam diante de você e você já revela a vida delas. Agora não, agora vai ser diferente. Agora você vai ouvir primeiro, como pastor, e depois você vai aconselhar com sabedoria que eu vou te dar. Porque esse é o procedimento de um pastor. Você tem que ser um apacentador de ovelhas. Porque pregar, qualquer um prega. Revelar, revela, ministra. Mas é quando você desce do púlpito e você vai aconselhar. E eu nunca tive paciência para isso. Porque essa era a minha discussão com Deus. Deus, você escolheu o cara errado para ser pastor. Eu sou inquieto. Eu tenho uma inquietação espiritual dentro de mim. Eu sou faminto, eu sou sedento por Deus. Eu quero viver aventuras com Deus. Eu quero viver o sobrenatural. E pastor, Deus, pastor não tem nada de sobrenatural. É de chegar a ouvir histórias e tal. Eu não tenho nem paciência de ouvir, Deus. Porque o profeta, ele quer falar.
Ele quer ter experiência, você deixar eu aqui. Eu falo 6 horas, tranquilo, para mim isso aqui é mamão com açúcar. Mas você tem que também aprender a ouvir. E aí Deus teve que trabalhar comigo para mim aprender a ouvir. Então isso foi um processo, 99 até 2000. Aí quando eu aceitei o pastoreio, aí Deus começou a me dar ovelha. Porque até então eu tinha um rodízio de pessoas. Porque o ministério profético sempre tem rodízios. O pessoal quer a profecia, né? Só profecia e ir embora. Ofertavam, a igreja era abençoada. E eu tinha um grupinho que andava comigo, eu e a minha esposa, e mais 10 pessoas abrimos a igreja. Começamos do zero. Mas teve que haver uma interferência sobrenatural de Deus para começar a igreja. Por quê? Eu olhei assim para a igreja, eu estava pregando no Automóvel Clube, entre a Avenida 9 de Julho com a Avenida Brasil. Eu tinha a casa, ainda eu estava com a casa. E estou no Automóvel Clube. O culto começava às 8h30 de segunda-feira, terminava meia-noite e meia, 1h. Para você ter uma ideia, pastor, eu fui levado para casa, embriagado pelo Espírito Santo. Me levaram para casa. E quando me levaram para casa, eu fui embriagado, falando em línguas e mistério, levado para casa, dormi, só acordei no dia seguinte, que eu fui perguntar para minha esposa o que aconteceu. Ela começou a descrever para mim, porque eu caí no altar, tomado pelo Espírito Santo, e todo o ambiente. Imagina você, 700, 800 pessoas tomadas pelo Espírito Santo. Era muito poder de Deus, era muita glória. E eu tinha uma equipe de profetas também que ministrava junto comigo. Então eu discipulava esses profetas e preparava eles. E nós não começávamos a ministração sem antes orarmos 1h em línguas, porque a gente orava em línguas. E eu ensinei muito a oração em línguas, né? E depois eu conheci o pastor David Robson, que houve uma testificação naquilo que eu já experimentava, né? Amei a ministração dele, o testemunho dele. Ele foi o primeiro, digamos assim, o primeiro profeta que trouxe ensinamento, que para mim o David Robson era um apóstolo. Ele tinha um mover profético, ele tinha o ofício do profeta, evangelista e de mestre. E ele trouxe o ensinamento para o Brasil como orar em línguas. Tremendo. Aqui, após sem querer cortar, fazemos live aqui direto e 80% das lives é falando sobre oração em línguas, a importância de orar em línguas. Sem dúvida. Porque a oração em línguas, ela edifica você espiritualmente, ela edifica você emocionalmente, intelectualmente e edifica o seu físico também. Então hoje até a ciência reconhece que a oração em línguas, ela vai trazer benefícios para o seu corpo físico. Porque 70% das doenças têm origem psicossomáticas, ou seja, doenças que vêm através da emoção humana. E quando você recebe o Espírito Santo e começa a orar em línguas, a sua vida espiritual muda, sua fé é ativada para o sobrenatural de Deus, as suas emoções, seu intelecto, sua mente, né, seu raciocínio, sua lógica, ela é condensada, amém? Ela é límpida, amém? Você tem uma mentalidade mais límpida, mais clara acerca daquilo que Deus quer com você, daquilo que Deus também não quer, né? E o seu físico é beneficiado, porque você tem energia. O poder do Espírito Santo traz energia para você. E eu, então, ensinava esses jovens profetas, que tinham um chamado profético, eu identificava o chamado deles, o ministério deles, ministrava sobre eles, mas todos começavam a primeiro orar em línguas. Então, nós tínhamos um exercício diário de oração de línguas de 4, 5 horas. Eu cheguei a orar até 6 horas em línguas. Não orei 7 ainda, mas até 6 eu cheguei a orar em línguas. Amém? Tive experiência de arrebatamento também, de espírito, orando em línguas, né? Fui até a Rússia, União Soviética, comecei a orar na União Soviética, fui também na Europa, tive uma experiência também de arrebatamento até a França, né? Eu estava orando pela igreja na França. Então essas experiências, tudo oração em línguas. E no dia 25 de janeiro de 25 de janeiro de 93, eu fui arrebatado em espírito e Deus me levou para o futuro do Brasil. E eu vi os estádios cobertos, eu vi os carros super modernos e carros elétricos. Dia 25 de agosto,
25 de agosto de 1993. Eu estava orando, já fazia 4 horas que eu estava orando, e comecei a orar por avivamento no Brasil. O Espírito Santo me leva em espírito, eu estava de pé, fui levado em espírito, que eu chamo esse local que Deus me levou como lugar das revelações de Deus, né? E quero declarar que eu não sou místico, tá? Eu como pizza, gosto de jogar bola, gosto de frequentar uma praia, não sou místico, mas eu creio no sobrenatural de Deus. Também não sou religioso, não sou fanático, mas não abro mão do sobrenatural de Deus. Agora, o sobrenatural de Deus tem que manifestar no meu natural, para mim entender e poder também testemunhar como que Deus opera, como Deus se manifesta. E aí eu recebi essa visitação do Senhor, e nessa visitação do Senhor, o Espírito Santo começou a me mostrar o que está sendo reservado para o Brasil. Eu vi Deus levantando uma nação cheia do Espírito Santo. Agora, detalhes que eu vi cultos nos estádios. Eu não vi cultos em igrejas só, porque as igrejas não tinham como suportar as multidões, milhares e milhares de multidões que estavam nas igrejas. Vai acontecer. Nas ruas, vai acontecer. Vai acontecer. Tá perto. E está perto, porque quando eu comecei a olhar os carros chineses, né? Esses carros BYC, né? BYD. Eu falei, opa! Falei para minha esposa, Vera, tá chegando. Tá chegando, porque é esses carros que eu comecei a ver, carros como esses, elétricos, no dia 25 de agosto de 93. Não existia isso. Nós nem imaginávamos. Eu acho que não tinha em 93, acho que tinha um álcool já, só álcool tinha. Só Nem álcool. lembro se tinha álcool. Não lembro se tinha álcool. É. E aí comecei a ver carros elétricos, os estádios fechados, e quando a Dilma Rousseff começou a fechar o estádio, eu falei para minha esposa, então o avivamento vai chegar logo. Ela já fez isso aqui, já faz uns 10 anos que ela fez isso, talvez até mais, e começou a fechar os estádios para a Copa, lembra? Para a Copa. Falei, Vera, e ela não sabe, mas ela está fechando os estádios para a igreja, porque nós vamos tomar os estádios do Brasil todo. Então Deus mostrou um grande derramar do Espírito Santo vindo no Brasil, e eu vi uma ponte branca saindo do São Paulo para a Europa, para a América do Norte, América Latina, para a África, para várias regiões do mundo, e uma igreja. E detalhe, não era nenhuma placa, nenhuma igreja, era o povo de Deus cheio do Espírito Santo. Assim, um grande mover no Brasil que vai abalar o Brasil. Vai abalar as estruturas espirituais, estruturas econômicas, estruturas políticas, estrutura social. Vai vir um grande derramar do Espírito Santo, e o Brasil está sendo preparado para esse momento. E aí eu volto na salinha de novo, né? Quando eu volto, eu não estou mais de pé, eu estou de joelho, com o rosto, com a boca no pó mesmo, e falando, Senhor, não me deixa de fora. Não me deixa de fora desses dias. Aí eu ouvi uma voz que disse assim, você fará parte desse grande avivamento que está chegando no Brasil. E eu oro, Senhor, não me deixa de fora. Eu quero fazer parte desses dias, né? E eu creio que o Abala São Paulo nasceu para despertar a igreja. Porque nós eu comecei a igreja em 99, na primeira semana tinha mais ou menos umas 60 pessoas na igreja. Aí eu falei, Deus, começar tudo de novo, Deus, eu preciso de milagres. Se o Senhor não fizer sinais, como é que vão crer? Já estão dizendo por aí, pelo fato de eu estar aqui numa rua, porque Rua Quatá, a gente era da igreja da Rua Quatá. Eu falei, Deus, Rua Quatá, o Senhor me quer nessa rua, porque eu não tinha local. E Deus falando comigo, em 98, eu vou te levar você para um lugar. Vai orando. Eu orei 56 dias, fiz um relógio de oração, de orar 8 horas por dia. Eu não orei 8, eu orei 4. Mas teve um grupo que estava comigo que chegaram a orar 8 horas por dia. Fizemos um relógio de 24 horas de oração. Conseguimos 56 dias. Quando nós terminamos a oração, entramos na Rua Quatá. Só que eu estou em casa e o Espírito Santo falou comigo, pega o carro agora e vai agora, em jejum. Pega a sua esposa, e tinha uma irmã que estava conosco, né? E pega essa irmã também, e eu vou levar você para o lugar onde você vai começar a sua igreja. E aí eu saio, eu morava em Interlagos,
Eu saí de Interlagos, venho na Avenida Santo Amaro, na Santo Amaro o Espírito Santo fala, agora entra aqui à direita, que é essa rua que Deus vai começar a sua igreja. Eu falei, mas Deus, Rua Quatá, que nome feio. Quatá, não sei se é bicho, eu não sei se é ave, o que é isso, Quatá, Deus? Que nome feio. Até lembrei do Jabes Alencar, meu amigo, eu falei, o Jabes vai me aloprar. O Jabes é a igreja do Sérgio lá na Rua Quatá. O que é isso, Sérgio? Eu falei, Deus, o que é isso? Aí o Espírito Santo me repreendeu, falou assim, não diga que esse nome é feio, porque o que a Rua Azusa para você? Eu sou capaz de fazer o que eu fiz da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, e fazer o avivamento da Quatá. Aí eu me calei. Aí entramos, era uma casa meia simplesinha, detonada. Está fazendo cultos no Automóvel Clube, num lugar luxuoso, bonito, região de Jardins. Agora estou lá, na Vila Olímpia, né? E aí eu entro, o Espírito Santo falou, é aqui. Aí chamei o dono, né? O dono apareceu lá, ele era gago. Aí ministrei, e era espírita, ministrei sobre a vida do dono, a gagueira saiu, dei meu testemunho para ele, ministrei sobre a vida dele, e ele falou, olha, Deus falou comigo que é aqui que eu vou começar meu ministério, uma igreja. Ele falou, tudo bem. Fez um preço acessível para mim na época, né? Entramos lá dessa forma, para a glória do Senhor Jesus. Primeiro culto, 60 pessoas. Primeiro domingo. Segundo domingo, tinha lá mais ou menos umas 60 pessoas. Não, primeiro domingo. Eu entrei num domingo, 1º de janeiro de 99, era um domingo. Eu fiz o primeiro culto. No próximo domingo, na hora que eu estou lá, tinha 60 pessoas. Entrou uma mulher cadeirante. Estava 8 anos de cadeira de roda com esclerose múltipla. E aí eu falei, Jesus, vamos fazer um negócio? Eu gosto de fazer negócio com Jesus. Ele é judeu, mas só dá certo para ele. Mas mesmo assim eu faço negócio com ele. Falei, Jesus, só faz essa mulher levantar dessa cadeira de roda. E eu vou levantar uma igreja que vai louvar e adorar e glorificar o teu santo nome. Deus não falou nada, aquele silêncio. Comecei a pregar pela fé. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. E comecei. De repente estou pregando, ministrando. Aí o Espírito Santo falou, vai até ela. Quando eu vou até ela, eu falei, o que aconteceu com a senhora? Ela falou, a boca dela estava torta, a mão assim, os pés todos assim. Ela falou, o médico disse para mim que eu só tenho 6 meses de vida. O que a senhora tem? Ela, eu tenho esclerose múltipla. Eu falei, a senhora crê que Jesus cura? Eu creio, Jesus. Começou a chorar. Quando eu vi as lágrimas descendo, eu vi a fé nela. Falei, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa esclerose múltipla pelo poder do nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, saia. Eu vi com esses olhos que serão arrebatados. As mãos fez assim, ó, voltou normal. Os pés estavam assim, voltou normal. Quando eu vi isso, e tinha, irmão, a igreja era tão humilde que a gente tinha aquelas cadeiras plásticas, eu chamo cadeira plástica pentecostal. Você encosta nela, ela pula. Tão leve que ela é. Aí eu vi o milagre, falei, irmã, em nome de Jesus, levanta agora. Ela pegou e levantou. Ela levantou, quando ela percebeu, ela estava de pé. Em nome de Jesus, olha para mim. Aí eu pedi para os irmãos se afastarem. Por favor, se afastarem. Entrou uma bobeira nos irmãos, eles ficaram assim, assustados e paralisados. Falei, levanta agora, levanta. Eu precisava daquele milagre, para a glória do Senhor Jesus. Essa mulher levantou e começou a andar. Fui curada na hora, para a honra e glória do Senhor Jesus. O que aconteceu? No próximo domingo, 150 pessoas. Aí começou milagres. Só que Deus não abria mão de eu pastorear. Eu vou liberar milagres no seu ministério. Eu vou liberar revelação. Mas tem uma condição, eu quero que você apacente as minhas ovelhas. E eu acho que eu virei um pastorzão, viu, irmão? Eu acho que eu virei um pastorzão. Amém? Hoje eu amo ser pastor. Hoje eu amo apacentar. E é interessante que nesse tempo, que quando eu conheci o apóstolo no Abala São Paulo, eu fui no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano, e eu ficava o dia todo, que era culto, que para quem não assistiu, o Abala São Paulo era um evento no carnaval.
E era culto de manhã, culto à tarde, culto à noite. É. Então eu e um monte de gente ia de manhã e só saía à noite no último culto. E eu via mais o apóstolo como profeta, né, profetizando, as revelações bem fortes, né, na rádio, né, e lá no Abala São Paulo. Mas o que impactou a Abala São Paulo para muita gente, para minha vida, porque não só as ministrações que eram muito boas, mas lá teve muita manifestação do poder de Deus, de Sim, milagres. E a igreja precisa. Tem uma frase do Bill Johnson que ele fala assim: a falta de milagre é o anormal. O sim. normal é ter milagre na igreja. E hoje em dia não está acontecendo em muitos lugares, né? Eu fiz uma Tem enquete. muita fantasia. Muito exagero e às vezes não tá. Eu perguntei numa enquete no canal quando foi a última vez que você viu uma cura na sua igreja. Teve irmãos que falou que nunca teve uma cura na sua igreja. Tem umas que falou 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então falta, né? Mas o avivamento tá chegando. Tá. Vai ser esse ano. Eu creio, em nome de Jesus. Todo ano eu creio. Todo ano eu estou crendo. Todo ano eu estou crendo, né? Eu não tenho uma data precisa, que Deus não me deu datas, Você mas eu teve a estou visão crendo, eu estou crendo porque eu estou vendo os acontecimentos do Brasil, do que o Espírito Santo tem revelado sobre o Brasil, né? Esse momento que o Brasil está passando, né? Momento assim de dificuldade política, social também, Financeira. econômica, né? Tá difícil. E eu creio que isso faz com que a igreja busque mais o Senhor. O tetraplégico. Isso faz 2 anos que eu tô dando banho no meu neto, só de pano úmido. Eu tô cansado, eu sou uma mulher idosa já. Pastor, eu preciso de um milagre. Aquilo me deu uma comoção. Eu senti compaixão daquela irmã, daquela senhora. E foram para o telefone. Eu falei: Deus, eu preciso da tua glória agora. Eu falei: irmã, você crê que Deus manifesta a glória dela? Ela falou: eu creio, pastor. Ela tinha visto atender as pessoas por telefone. E ela pegou e falou: então, aí eu falei para ela: então você crê agora, começa a dar glória a Jesus. Ela começou a dar glória. Eu falei: Senhor, em nome de Jesus agora, para que o teu nome seja louvado e glorificado. Senhor, manifesta o teu poder agora, manifesta a tua glória. A mulher começou a gritar do outro lado. Eu falei: irmã, o que está acontecendo? A cama quebrou e caiu no chão. Este é o poder de Deus aí na sua casa, minha irmã. E como é que está o seu neto? Ele está sentado na cama. Mas ele não podia. Não, ele era tetraplégico, ele está sentado. Então manda ele levantar que ele está curado. O rapaz levantou. Meu irmão, primeiro programa de rádio. Aquilo deu um estrondo na rádio musical. Só que eu fazia aos sábados a meia hora. Conclusão? Nisso aí, terminou meu programa, porque era só 25 minutos. Eu tinha que deixar 5 minutos para as propagandas, sabe? Então eu tinha que ir embora. Aí entrou um outro pastor. Um outro programa, um bispo, não, então não sei o quê. Olha, eu quero falar com aquele pastor. Rapaz, isso aí me deu um problema. Deu um problema. Mas, enfim, aí, depois de um mês, aí me deram mais meia hora para mim, aos sábados. Então, era das 4 às 5 da tarde. Depois, o terceiro contrato, porque cada horário é um contrato. Então, meu primeiro contrato foi meia hora, o segundo contrato mais meia hora, dando 1 hora das 4 às 5. Terceiro contrato, das 19, 19h30. Por incrível que pareça, é um horário galinha morta no rádio. Foi o horário que mais deu assim impacto, porque eu entrava pelo celular, diretamente no estúdio da rádio, e ministrava profeticamente para as pessoas, chamando para o culto. O primeiro programa que eu fiz, no sábado, de meia hora, no domingo seguinte, tinha 30 pessoas que veio da rádio. Olha o potencial que era a rádio na época. Era um negócio assim fantástico. Quando eu comecei com o programa 1 hora, das 4 às 5, começou a vir 40, 50 pessoas. Só que a minha igreja só cabia 300. Então ficava gente de pé. Antes do Covid, as pessoas eram sardinha em lata, né? Tinha pessoas até na rua. E a minha igreja estava em frente da faculdade em Ibiburumbi. Então tinha jovens. E eu falava para os obreiros: deixa os jovens entrar. Mas, pastor, eles estão entrando com cerveja na mão. Deixa entrar. O Espírito Santo vai pegar eles. E o Espírito Santo revelava esses jovens. Os jovens eram libertos da droga, libertos do alcoolismo, libertos da promiscuidade, e se convertiam.
Então eu tinha eu tinha peixes na minha frente da igreja, entendeu? Era algo tremendo. E nesse mover do Espírito Santo, eu ia fazer um acampamento. Em 2003, nós fizemos um acampamento, em fevereiro, carnaval. Quando chegou no final do acampamento, houve muitas curas, milagres. Uma moça que não tinha dente, ela teve que arrancar uma parte do osso dela, e o dentista falou assim: olha, eu estou indo numa igreja, ela falou ela é presbiteriana, eu estou indo para uma igreja e o pastor falou que se eu crer vai nascer um dente. Eu era louco, irmão. É a loucura de Deus. Eu falei: irmã, se você crer vai nascer até um dente aí, se você crer, vai no acampamento que é acampamento de milagres. Ela foi. Aí o dentista dela falou assim: olha, se nascer um dente, porque eu tirei um pedaço do osso, e se nascer um dente, aonde eu tirei, eu rasgo o meu diploma e eu viro pastor. Aí ela falou isso aí para mim: ah, Jesus, ó o que esse dentista falou, né? E ela foi para o acampamento. Na última noite eu ministrei restauração nos dentes, dente de ouro, de prata, aqueles moveres do Espírito Santo, dentes mesmo, tal. Mas eu nunca tinha visto nascer um dente, né? Nunca tinha visto. E eu questionava isso a Deus: Deus, se eu tenho poder para restaurar os dentes, o senhor não tem o poder também para fazer nascer um dente? O senhor tem o poder para isso? Eu queria ver isso. Bom, essa moça falou: pastor, você falou que você ia orar por minha irmã. Creia, em nome de Jesus. Mas eu estou vendo que aconteceu um monte de coisa aqui, mas comigo não aconteceu nada. Irmã, você crê? Descansa no Senhor. É pela fé, irmã. É Deus que vai fazer. Eu não preciso nem orar por você. O Espírito Santo já está aqui, irmã. Olha, o ambiente está cheio do Espírito Santo. É só você crer e tomar posse para você. Ela foi dormir. No dia seguinte ela acorda que ela tinha colocado um pedaço de osso. Foi feito um enxerto, né? Aqui. Quando ela acorda, ela vai passar a mão, tem algo estranho. Ela passa, falou: nossa, tem algo estranho. Ela pegou e abriu. Quando ela abriu, tinha um osso, gengiva formada e tinha um dente. Nasceu durante a madrugada. Ela começou a gritar dentro do acampamento, porque as amigas dela, dentro do alojamento, sabiam. Todas começaram a abrir a boca e aí vem correndo. E nós íamos fazer o último culto, era uma terça-feira. Quando ela vem correndo, ela vai contar para nós, ela cai debaixo da unção do Espírito Santo, e ela deu para ela contar ainda que Deus tinha dado um dente, ela cai debaixo da unção presbiteriana, caiu debaixo da unção do Espírito Santo. A igreja toda foi aquela festa, aquele mover. Ficamos das 11 horas da manhã, não, acho mais cedo, 10 horas da manhã, até quase meia-noite, nos movendo através do Espírito Santo. E o acampamento, precisava entregar o acampamento, ninguém queria ir embora. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: no ano que vem, você não vai fazer um acampamento. Agora estou dando um outro mover do meu espírito para você. Você vai fazer algo na cidade de São Paulo, porque no mês de fevereiro, as igrejas saem de São Paulo e vão para os sítios, para os acampamentos, e a cidade fica entregue a Satanás. Eu quero que você fique na cidade e você vai fazer um evento através do poder do meu Espírito que vai abalar a cidade. Aí eu tive uma visão e eu vi um anjo de 20 metros de altura tocando uma trombeta, mais alto do que os prédios de São Paulo. Aí o anjo, eu entendi que é mensagem, porque a palavra anjo é mensagem. E eu entendi que aquele anjo, a mensagem, era através da musical. E a trombeta é um chamado, uma convocação para todo o corpo de Cristo, para todas as igrejas, não sairmos de São Paulo, mas ficarmos em São Paulo para buscar o poder de Deus. Aí nasceu o Abala São Paulo. Aí alugamos o espaço das Américas, né? Começamos primeiro Abala que a gente fez, tinha mais ou menos todos os dias, porque era rotativo, de manhã, à tarde, à noite. Eu acredito que tinha mais ou menos umas 40 mil, 50 mil pessoas, porque a gente tinha as fitas, né? E a gente sabia. E o segundo Abala, o primeiro foi em 2004, 2005 o segundo, 2006 o terceiro. A partir de 2007 aí explodiu. Aí nós chegamos a reunir mais de 120 mil pessoas, porque eu começava a fazer vigílias também.
né? Comecei a fazer as vigílias. E foi nessa época que eu passei a direção para o meu cunhado, saí fora e comecei a fazer cruzadas, porque as portas se abriram no Brasil todo, fora do Brasil. Mas fiz também as vigílias da Portuguesa, temáticas. Fui nas vigílias. Era algo surreal. 5. Então, apóstolo, muito bom, mas tem muito assunto e eu posso encerrar com a oração, mas é só falando assim, o que eu fiquei impressionado, a bola que despertou a fé de muitos, tinha pastores lá, eu era um pastor local lá naquela época, falava assim, que a igreja era até pequena, né, naquela época, Sim. e fez um evento enorme, isso ajudou a fé de todo mundo, falou assim, ó, nós podemos também, o mesmo Deus do apóstolo, ele teve ousadia, teve fé. Esse era o propósito de Deus, porque o Jabes Alencar falava para mim, pô, você tem que ir para um galpão, para uma igreja grande e tal. Eu falei, Jabes, Deus falou comigo que é eu na igreja pequena para levar sonhos para os pastores de igreja Assim, ó, pequena. é possível. É possível, é verdade. Apóstolo, quer fazer uma oração final para encerrar? Agradeço ao apóstolo. Mas antes de fazer a oração, fala aí da sua rede social, seu Instagram e canal no YouTube. Meu canal no YouTube é AP Sérgio Lopes. Você pode acessar o meu canal, AP Sérgio Lopes. Eu faço uma live segunda, quarta, somente pelo YouTube. E às sextas-feiras eu faço uma live diferente pelo Instagram, a partir do meio-dia. Né? Instagram qual é? Instagram AP Sérgio Lopes. Sérgio. Amém? Toda a minha mídia é AP Sérgio Lopes, tá? Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar, eu quero glorificar a ti pela vida do pastor Ariston, pelo seu ministério, Podercast. Amém. Eu quero abençoar a vida dele com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia, mas antes faz aquilo que lhe apraz e prospera para aquilo que o Senhor enviou. Você que está ainda assistindo esta live, esse podcast, eu quero ministrar sobre a sua vida a unção do Espírito Santo, o poder de Deus sobre a sua vida, porque eu creio na Malassubicantaramanturyandaramai, eu creio na manifestação do poder de Deus, e eu ministro sobre a sua vida, você que está enfermo, você que está doente, em o nome do Senhor Jesus, está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 17, como diz a Escritura, como diz o profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Em o nome do Senhor Jesus, receba a sua cura, receba o seu milagre, em nome do Senhor Jesus, e procura a sua dor. Você não vai encontrar, porque já foi levado lá no cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você que chegou até o final aí, escreve aí uma bala de um grande avivamento aí. Escreve grande avivamento, abalando o Brasil e as nações em nome de Jesus. Nós queremos isso. Obrigado, apóstolo. Amém. Obrigado à família que está aqui. Que Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus.